Cristiano Silva. Bom dia, 11h04, estamos abrindo Ganhando o Jogo desta quarta-feira, 30 de julho de 2025, para Estara Máquinas Agrícolas que fazem sua colheita render mais. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia e a hora certa para Unidos, agora 11h05, Unidos, a Casa da Volks na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. E tem um texto aqui do governo estadual. Tem uma boa ideia para melhorar o Rio Grande? Então manda. O governo do estado abriu a fase de envio de ideias à consulta popular. Até 10 de agosto, você pode enviar suas sugestões para melhorar ainda mais o nosso estado através do portal consultapopular.rs.gov.br. Essas propostas são discutidas pelo governo juntamente com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os COREDs, e depois encaminhadas para a votação popular. A votação é digital, rápida e acessível. E um total de 60 milhões será de reais, né? E um total de 60 milhões de reais será investido nas ideias mais votadas. Através da consulta popular, você pode participar diretamente do Plano Rio Grande, fortalecendo a democracia regional e o desenvolvimento local. Participe, acesse consultapopular.rs.gov.br. Repetindo, consultapopular.rs.gov.br. Plano Rio Grande, Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Dito isto, hoje tem Inter e Fluminense e Copa do Brasil, mas tivemos ontem Grêmio 2, venceu o tricolor. Fortaleza 1, Gutierre Sanches, Orestes de Andrade. Bom dia a todos. Bom dia. Acho que o que fica, e é assim nesse Campeonato Brasileiro, são os 3 pontos, primeiro de tudo, né? O Mano falou, não importa o trabalho que você faça, tudo que você faça, se não tiver resultado, não adianta de nada, e assim como também pode estar jogando mal e vencendo todas, vai maquiar muita coisa errada. E trabalhar com vitória para o próximo jogo é muito mais fácil. O Mano mesmo admite, vencer o Fortaleza era obrigação, agora tu vai com outro espírito para o jogo contra o Fluminense. Não de relaxamento, mas de confiança um pouquinho maior. Falta ainda muita coisa para o Grêmio ainda faz força para jogar, o Grêmio da primeira etapa, por exemplo, estava muito espaçado, e vejam só, não é espaçado na defesa, agora é o espaçado pro ataque. É a defesa, é o bloco junto ali dos volantes com os laterais e os zagueiros, um espação e os 4 atacantes. Por que eu falo 4 atacantes? Alguém vai dizer que o Alisson jogou mais por dentro, se aproximou do Bright White, mas muito mais como um ponta de lança, um segundo atacante, do que propriamente um meia centralizado, passando a bola por ele no meio campo. Ele já recebia numa faixa já de dar os últimos toques, ou dar um drible, invadir uma área, tentar um lançamento. O Mano admite, e é assim quando não se tem muito ainda entrosamento, que o time do Grêmio é de transição, e ontem o Orestes estava comigo na cabine, era toca, balão e vira. Isso não aí. tem ficar se aproximando da área, chegar com toques, com triangulações, com aproximações. O Grêmio ainda é um time com muita dificuldade coletiva. Dito isso, algumas boas notícias. Eu não morro de amores pelo Marlon, por exemplo, mas eu acho que ele é um nota 6, e para o que tem o mercado e o que tem o Grêmio, acho que existem outros problemas. É muito ruim o Gustavo Martins ter se machucado, óbvio, É verdade. mas não achei um desastre o Camilo de lateral direito, mas também vai ser no máximo um nota 5, nota 6, sempre visando o que o Grêmio tem à disposição, né? Óbvio que precisa contratar, precisa trazer um lateral direito. Aliás, o João Lucas e o Ramon vivem situações semelhantes, né, no Grêmio e no Inter, porque joga todo mundo, joga um cone ali, mas não joga o lateral reserva. Então, aquela coisa, contrataram, né? Os 2 clubes contrataram. Mas tem coisas interessantes. Por exemplo, o Mano mudou o posicionamento, como eu disse, do Alisson com o Riquelme. Aliás, mudou de todo mundo. Tira o Oliveira lá da esquerda, bota na direita, tira o Riquelme de dentro e bota para a esquerda, e bota o Alisson um pouco mais para dentro, um pouquinho mais, talvez por cacuete, caindo pela direita, e aí
dialogando bastante com o Christian Oliveira por ali. Até brinquei na hora de votar no Bright White, né? Teve 2 pênaltis, é claro. Pênalti também faz parte do jogo. Mas, para mim, a melhor atuação no jogo, assim, o melhor momento do Bright White não foi a cobrança dos pênaltis, que são de responsabilidade, claro, tu tem que fazer. O time tá numa fase e tu também tá numa má fase. Isso aí. Então, é um momento de pressão. E isso conta, é importante o que fez o Bright White. Mas, no segundo tempo, ele prendeu bem e era difícil prender a bola. Ele conseguiu algumas jogadas pelo lado esquerdo, cavou alguns escanteios, tentou uma finalização que até poderia ter dado um toque para dentro da área, mas depois de uma boa jogada dele. Então ficam essas boas notícias. O Mano também mudou pro segundo tempo, compactou um pouquinho mais, deixou as linhas um pouco mais próximas. Ele tinha admitido, né, que essa coisa de se empolgar demais com a pressão alta, ou vai todo mundo, ou não vai, porque senão vai a primeira linha, fica um buraco, fica fácil para todo mundo. E aí tem a dificuldade também na hora de fazer a transição ofensiva. Mas o que fica é a vitória. O Grêmio vai ter que evoluir muito mais, vai ser muito difícil o jogo contra o Fluminense, continua ainda com o rebaixamento rondando, mas queira ou não queira, já são 5 pontos da zona de rebaixamento, tá no bolo ali de Fluminense, de Inter, 1 ponto a menos, Corinthians, tá todo mundo mais ou menos com 20, 21. E assim, ó, mas é a confiança, né, Orestes? Uma vitória, veja você a diferença, tu pode jogar mal, pode não ter rendido aquele futebol de primeira categoria, mas uma vitória, veja a serenidade com que o Mano estava debatendo ontem e dando a entrevista no final do jogo. Com tranquilidade, sabendo que esse resultado aí ameniza a situação para o jogo contra o Fluminense. Se tivesse perdido o jogo de ontem, imagina a pressão que teria contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então o Grêmio tem 2 problemas, 2 jogadores que receberam o 3º cartão amarelo. A situação do Grêmio, são 2 jogadores importantes que não vão poder jogar, mas eu acho que o resultado ameniza e dá um pouco mais de tranquilidade para que o Grêmio possa conseguir um resultado positivo lá no Rio de Janeiro. Vai ser muito difícil. E é o momento de se aproveitar, né, de um time reserva. O Fluminense vai estar com o time reserva. Vai estar entre os 2 jogos contra o Inter, pela Copa do Brasil. É de praxe, e até compreensível o Renato poupar jogadores. É bem possível que ele faça isso diante do Grêmio. Mas não dá para também achar que tá tudo perfeito, né? Não dá. Nossa, tem muita coisa para o Grêmio melhorar. Quando o Cristiano fala que o time é ruim, é porque até os que a gente acha que são razoáveis ou são benquistos pelo torcedor, também não são grandes jogadores. Sabe, o Oliveira, que é bem esforçado, brigador, do lado direito. Corre, ali, que é o louco. Titular, corre demais, briga demais. Mas tem dificuldades grandes do ponto de vista técnico. O Pavon, que até se recuperou um pouco, entrou ontem, briga, mas tem dificuldades técnicas. E os 2 guris, que são um pouco mais técnicos, ainda falta experiência, talvez, alguma coisa. E o Bright White é aquela coisa, né? Acho que o Riquelme vai render muito mais do que está rendendo, porque é um guri que... o Mano falou que ele é um iceberg, né, de frio. É um louco, ele é um geladão, né? Ele me parece um pouco o Bruno, gente. Eu tenho um pezinho atrás com o Riquelme, mas ele é muito técnico, tem um jeito de jogar futebol de salão no drible, uma bola na carretilha, por baixo do pé, por entre os adversários, que ele tem as pernas grandes, ele tem essa facilidade, ele tem corpo, mas tenho notado ele com 2 dificuldades, assim, de princípio, como observação, como analista. A primeira é que ele tem dificuldade de encontrar a posição dele para encaixar no jogo coletivo do time. Às vezes ele quer cair para os lados quando tem que estar por dentro, fica por dentro quando tem que cair para os lados, então aí revela, me parece, uma outra situação. Ele... não quero usar uma expressão injusta com o rapaz, ele não acelera tanto quanto deveria, não sei se ele não conseguiu encontrar o ponto de aceleração dele. O Mano trocou ele ontem. Lento, às vezes. O Mano trocou ele ontem, né, de lado não, trocou de lugar mesmo. Do centro para fora. Só que é aquilo que o Mano quer, né? O Mano, ele quer deixar o Alisson menos ponta e mais meia, e ele quer deixar o Riquelme menos meia e mais ponta. Por quê? Para poder variar com os 2, mexer com os 2, aproximar eventualmente, abrir bem quando tiver que abrir,
né? Para o Riquelme não ser aquela coisa de, não, eu não sei fazer o lado. Então, a intenção do Mano me parece ter sido essa. Aliás, admitida por ele, né? Comunicada por ele, a gente pode dizer isso. Eu acho que é um caminho interessante. Não tem dinheiro, né? Não tem a capacidade de fazer grandes investimentos, e mesmo que tenha daqui uns tempos, não vai ser para amanhã, nem foi para o jogo de ontem. Então, obviamente que fica assim essa esperança de que eles possam ajudar o Grêmio. E o torcedor vai ter um carinho especial, porque são guris da base, né? Mas o Alisson, realmente, bem mais pronto, jogou bem ontem de novo. Não é o objeto da nossa observação do jogo de ontem, e não é também pauta para discussão. Mas eu recebi de uma pessoa ligada lá ao clube, e também não estou aqui depois de uma vitória importantíssima como a de ontem, querendo criar crise. Ao contrário, não é o meu estilo. Mas o que ocorre? Me disseram que teve um diálogo insólito entre o centroavante Bright White e o goleiro Volpi. O Bright chegou no Volpi e disse assim, pô, tu toma uns golzinhos também, né, fulano? E ele falou, tu também não faz uns golzinhos, né, fulano? Diz que entre eles houve uma... com toda... Desculpe, mas eu já chego com essa bobagem. Tu achas bobagem? Mas é uma bobagem. São dois titulares importantes do time, e um acusando o outro de deficiência. Isso, que deficiência? Isso se um falou para o outro, isso deve ter sido uma gozação, numa piada. O Volpi faz uma defesa extraordinária. Assim, o Volpi faz uma defesa extraordinária quase ao final do jogo. Ele fechou bem o ângulo no cabeceio. Sim. Do Davis. Isso foi antes do jogo. Daí um fez dois antes do jogo. Um marcou 2 gols e o outro fez 2 grandes defesas. Aquela defesa na cobrança da falta. Discutam mais, né? Eu não sei se isso é de uma das tuas fontes lá do Grêmio, mas quero te dizer o seguinte, devia ser uma fonte dessas que vem vinho, cachaça, alguma coisa, devia ser uma fonte bêbada, dizer um negócio desse. Pelo amor de Deus, antes do jogo, tu toma uns golzinhos, tu também não faz os golzinhos. Zé, pelo amor de Deus, tu tava de brincadeira. Fala que tu tá de brincadeira, que tu largou essa de brincadeira. Eu não acho que seja bobagem. 11:17, mais autonomia, precisão e economia na pulverização de sua lavoura. Escolha ali Imperador da Stara e colha resultados. O Grêmio venceu 2-1. Nós não vamos falar do papinho do Bright White com o Volpi, né? Nós vamos falar da vitória do Grêmio, né? Eu quero dizer para você. O Grêmio venceu e foi como pauta para discussão. Já uma informação. Beleza, a informação foi dada. Zé, Grêmio... Atenção, gente, só um pouquinho. Alguém te sacaneou, Zé. Alguém te sacaneou. Não, já perdemos 2 minutos nessa. O Grêmio venceu, gente. Venceu. Eu vou dizer uma coisa. O Grêmio venceu e está na tabela aqui, ó, na 14ª posição com 20 pontos. Ele se distanciou, está 5 da zona do rebaixamento. Se livrar da zona. E com um jogo a menos. Acho que a gente tem um assunto mais palpitante. Né? O Volpi está ganhando a confiança do torcedor. Eu acho que ele está crescendo. O problema é que o Volpi ele oscila, né, Orestes? Mas acho que todo goleiro tem essas... Eu sempre ouvi nesse programa que todos os assuntos são livres para a gente expor. E sempre ouvi que, claro, tem prioridades editoriais, mas a censura não está ainda presente. Quando eu estou no comando, a censura pega e eu acho que esse assunto não tem absolutamente nada a ver. Mas tu quer continuar com o assunto, a gente continua. Vamos lá, o Volpi falou com o Bright White, o Bright White falou com o Volpi. E aí? Não, isso não importa, Cristiano. Eu só achei um pouco dura a forma como tu conduziu, mas tá tudo certo, nós estamos falando do jogo. Tá, e a minha forma foi o quê? Debochada, não foi dura? Bastante, mas tá tudo certo. Mas vocês têm razão. Mas, eu estou reconhecendo e estou... Zé, pelo amor de Deus, olha alguém te sacaneou. Falou um negócio para ti, para tu trazer para o microfone como se fosse sério. Meu Deus. Vamos falar do jogo ou vamos continuar com o Volpi e o... Não, eu quero continuar, eu quero continuar porque... Não, eu quero continuar porque é tão fora de propósito um negócio desses, que se é realmente uma situação de dizer uma coisa dessa pro outro, tinha dado porrada dentro do vestiário, ou onde ele se encontrasse para um dizer isso na seriedade pro outro. Pelo amor de Deus, a gente conhece o futebol. Se um jogador diz isso, um goleiro, um centroavante diz isso pro goleiro e o goleiro diz isso pro centroavante, isso dá porrada na hora, dá soco. Uma vez deu até processo quando um colega deu uma informação.
e duvidaram dele, ele pegou e entregou para os colegas as fontes. Estavam lá dentro. Se vocês continuarem nessa, eu posso apresentar para vocês. Entregue, eu vou dizer... Mas eu acho que o Cristiano tem razão numa coisa. Editorialmente, esse não é o assunto. Mas, editorialmente, mas tu trouxesse, Zé. Tu trouxesse algo que, para mim, é um absurdo. É um absurdo isso. E a gente continua, os outros são equivocados em continuar. Não, mas é um absurdo, eu acho que... De um evento, e eu fui até pelo lado assim, ó... Eu acho que tem que dizer qual é a fonte. Beleza, mas no jogo, um fez 2 gols e o outro fez 2 boas defesas. Mas não é isso, é que eu vejo, se não foi uma brincadeira isso, essa fonte ela tem que ter elementos concretos sobre isso, entendeu? Porque, olha, desculpe, a minha experiência, inclusive dentro de vestiário, se um colega diz isso para o outro, a valer, sério... Isso dá soco, gente. E na brincadeira isso dá falam. Porrada. E na brincadeira eu sei dá que eles porrada. Falam. Agora, o tu tomou uma janelinha. Na brincadeira é uma coisa de um relacionamento que tem que ser muito bom, muito próximo entre os dois, para um debochar do outro. Eu não sei qual é o relacionamento do Volpi com o Braithwaite, se eles têm isso de proximidade de relacionamento, para um tirar sarro do outro. Sabe, tu tá perdendo muito gol, por quê? Porque o Braithwaite estava sem fazer gol há muito tempo. Ah, e eu não sei. Agora, eu sinceramente, se uma situação dessas ela é com seriedade dita de um jogador para o outro, não nesse tom de brincadeira que enfoca o Guti, amigos, isso dá porrada, isso dá briga. E aí é que eu vejo, com todo respeito à tua fonte, Zé Aldo, eu penso que ela te passou um blague, que foi uma coisa de brincadeira, ou essa fonte viu os dois brincando dessa maneira, não conhece a relação, se tem uma relação próxima dos dois, para um brincar desse jeito. Cara, olha, sinceramente. Mas fica, para mim, a evolução do Braithwaite, ou a volta de jogar um pouco melhor, e o Braithwaite vai ser isso, tá? O Braithwaite, ele vai ter jogos que ele vai ir mal, ele tem dificuldades, ele não é um super craque, mas ele é um cara aplicado, com uma experiência boa. O Bright não é o problema do Grêmio. Exato, ele tem uma experiência boa. Quando o bicho pegou, que tu tá ali num 0, imagina se ele perde o primeiro pênalti. Tá louco. A gente fala que pênalti, mas não, pênalti não. Se ele erra, já esmorece o time, confiança vai lá embaixo, Exatamente. E de repente o gol do 2-1 seria um gol de 1-0. Então, eu acho... Tem que cuidar com isso também. O Bright não é o problema do Grêmio, mas eu já não posso dizer o mesmo do Volpi. Eu acho que o Volpi, ele, embora tenha ido bem ontem, ele oscila demais. E tanto que... Aí é sentimento, tá? Eu acho que ele não será o goleiro do Grêmio em 2026. Com Marcelo Marques de presidente, né? Acho que eles vão buscar um outro goleiro. Até tu falou há pouco que o Volpi está conquistando a confiança. Eu acho que ele está conquistando um pouco a confiança. Chegou um monte de recado aqui dizendo que não, o Volpi não está dando confiança. Não, o torcedor tem muita desconfiança dele. Não, foi bem ontem. Foi bem ontem. Mas ontem ele foi bem, salvou o Grêmio em 2 oportunidades mas aquele incríveis. Gol que ele salvou na falta, ele tomou 3, né, Cristiano? A gente estava lembrando. O Giancarlo e o Ener. O Ener Valencia. Eu acho que o Volpi, ele tá, para mim, no mesmo nível do Pavon. O Pavon tá jogando bem, né? Sim, são profissionais, são esforçados, tem uma experiência razoável. Não é o cara para estar ali. Mas a questão técnica é limitada. Não é o cara para estar ali. O Volpi, avaliação do Zé Aldo, tá? O Volpi tem momentos de um grande goleiro. Sim, eu também acho. E tem momentos de um grande chama-gol. Sim. Então, esse é o tipo do goleiro que nunca ele merece uma confiança 100%. Porque ele pode estar fazendo uma sequência dentro do próprio jogo. Ele pode estar mandando muito bem, de repente, dá uma... Mas eu tenho um respeito pelo Volpi, Zé, pela questão mental dele. Sim. Isso aí, eu também. Entrega isso. Tudo. Tecnicamente, ele, às vezes, eventualmente, né, deixa a desejar, mas eu vejo no Volpi uma importância hoje no cenário do Grêmio. Concordo com o Cristiano, concordo até com o ouvinte que está mandando. Pro ano que vem tem que pensar num goleiro melhor. Quem é que o Grêmio foi eliminado? Contra os peruanos? Ele foi lá e ele queria cobrar falta. Sim. Ele sabe bater falta. Bate pênalti. Contra o Palmeiras ele também foi lá, ele queria cobrar falta. Esse é um cara que ele quer ajudar. Ele quer ser protagonista e ele tem um protagonismo do bem.
O problema é essa deficiência pontual que ele tem. Ele está fazendo um partidaço e de repente ele toma um gol indefensável. Compromete todo o jogo do time. Tanto mais nos jogos equilibrados de adversários qualificados. Eu vejo que tem muita dureza na avaliação para cima de alguns jogadores e muita leniência na avaliação para cima de outros jogadores. Tá? Eu vejo o Volpi como um bom goleiro, tá? Um goleiro até de qualidade acima da média normal dos goleiros que nós produzimos, tá? E vejo que é sempre um olhar por demais crítico em todos os lances do Volpi. Vou dar um exemplo. O segundo gol que ele sofreu, acho que foi do Aliança Lima, que foi uma bola colocada no canto, que aí, entendimento de alguns, houve falha. No meu entendimento, não houve falha, sabe? Então é isso. O Volpi é um bom goleiro. O Volpi não é um goleiro extraordinário, realmente. Ele não é um nível de seleção brasileira, como o Alisson, o Everton do Palmeiras, o Ederson do City, mas ele é um bom goleiro, no meu entendimento, acima da média. E se o Grêmio não vai ficar com o Volpi, vai buscar um goleiro, né, para o ano que vem, para a gestão do Marcelo Marques, tem que ser um goleiro muito, muito acima do que é o Volpi. E eu, sinceramente, eu não vejo no mercado ali... Marcelo Groi não seria esse goleiro? Não, mas nem de longe o Marcelo Groi. Marcelo Groi não tem que vir para cá. Se o Marcelo Groi vier para cá, ele vai tomar um gol, vão começar a duvidar, vão dizer que ele está velho. E vem não tem que ver. Chega. Marcelo Groi, se quiser voltar para o Brasil, volta para um outro clube para se aposentar. Não tem que voltar para o Grêmio. E depois o seguinte, eu entendo que o Volpi é um jogador do nível do Marcelo Groi, do nível do Marcelo Groi. O Marcelo Groi foi se aprimorando, o Marcelo Groi ficou anos na reserva de pelo menos 3 outros goleiros. Uma coisa chamada percepção, Rogério. A percepção do torcedor em relação ao Volpi é uma, e em relação ao Groi é outra. Há um nível de confiança no Groi que não há no Volpi. Por quê? Essa é uma diferença pró-Groi. Esse nível de confiança... Groi, ela foi pausada exatamente. Lá em 18, 19. Exatamente. A gente não sabe hoje. E vou dizer outra coisa. Mas um goleiro tem que passar segurança para o time e para a torcida também. Mas quem disse que ele não passa segurança para o time? Nenhuma. Quem disse? O Rogério não passa, não passa segurança. Mas quem disse isso? Time eu não posso afirmar. Olha aqui, ó. Quem disse? É a tua fonte de novo? Essa que deu na briga? Não, mas pare um pouquinho, Zé. Quer que eu dê os detalhes da confusão? Não. Eu quero. Os detalhes da confusão eu quero. Eu quero os detalhes da confusão, porque eu disse que esse tipo de coisa não fica numa picuinha. Não, mas eu estou dizendo na avaliação. Tu está fazendo uma avaliação, um coletivo magnânimo, que não dá confiança para o time. Mas não dá. Mas de onde é que tu tem? Rogério. Mas de onde que tu tem isso? Basta tu ir para o estádio com aquele sensorial que tu é um profissional experiente tem, e tu vai perceber que a torcida do Grêmio... Eu não estou falando de torcida. Eu não estou falando de torcida. Eu não estou falando nem de torcida. Eu não estou falando nem de torcida e nem de imprensa. Tu tá falando por ti, tu acha que eu vou ter um goleiraço. Tu falasse, e também não disse isso. Não faz narrativa em cima do que eu não falei. Eu só quero... Atenção, só permita aqui. O seguinte, quem é que te disse que o time não tem confiança nele? Rogério. Quem disse? Isso Zé Aldo, tu dissesse. Respira. O time não tem confiança nele. Eu quero saber de onde. Respira. Essa é uma avaliação tua? Respira. Ok, então diz que é uma avaliação tua. Eu não vou interromper o debate de vocês. Eu só acho o seguinte, se um falar em cima do outro lado ninguém vai entender. E vocês são muito mais experientes do que eu. Então agora podem continuar um Volpi, outro contra Volpi, mas só não fale um em cima do outro. É que tu estavas falando, Cristiano, dizendo que os ouvintes estão falando que não confiam. Eu estou dizendo, baseado no que disse o Orestes, da confiança, muitos mandaram aqui, eu não confio, tá bom. O torcedor não tem tanta confiança. Perfeito. Agora, dos jogadores, eu não sei, eu não tenho... Claro, é isso que eu estou contrariando e contradizendo o Zé Aldo. O Zé Aldo está fazendo uma afirmação que eu não sei de onde que ele tirou, de que o time não confia no goleiro. Eu posso supor, mas eu não tenho. Bom, então diga que é uma suposição, não uma informação. Se é uma suposição do Zé Aldo, ok, é a análise dele. Ele tem uma percepção, né, por um lado, acima, também a nossa talvez, experiência de saber que às vezes o goleiro falha, não vai bem, também pode gerar esse sentimento nos jogadores. O time não confiar no goleiro faz parte. Agora o goleiro pode também não confiar no zagueiro. Aí. O goleiro pode não confiar no volante. No volante nada. O goleiro pode não confiar nos laterais. No treinador.
como disse o Rogério, o Zé Aldo, na fonte dele, o goleiro pode não confiar no cara que tá perdendo o gol lá na frente. Agora, para mim tá bem claro o seguinte, o time do Grêmio, quem não confia é a torcida. E não é do Volpe, é do Volpe até os reservas. Ali eu vi o torcedor e falou, Gutierrez, mas o torcedor do Grêmio, ele chega acabrunhado, com temor, mas é a fase do time. Agora talvez melhore um pouquinho, talvez volte do Rio de Janeiro com um empate, mas é justificável esse sentimento do torcedor. A gente vai ter que aqui dizer que ganhou, que perdeu, se jogou bem, jogou mal, jogador tal não tá tão bem, vai voltar fulano, vai ser contratado ciclano, mas o torcedor, ele tem visto o Grêmio com dificuldades. E aí, claro, ele vai ter essa certa desconfiança. Agora, a verdade, a gente vai... Não, aí a gente pode discordar, pode concordar, mas que o torcedor tá com esse sentimento, e eu não diria nem do Volpe, eu acho que é do time como um todo, até do trabalho do Mano, o torcedor anda desconfiado. Ontem, quando o juiz apitou, ali da cabine, eu fui direto com o meu olho no Mano. O Mano, ele sabe quando o jogador argentino comemora dando soco com os 2 braços para baixo, assim? Ele fez 4 vezes isso. E ele não é disso. Ele pega e sai quando vence. Mas ele sabia que até o dele estava ali na reta. Era o dele que ia estourar. Até o dele estava na reta. E é por isso que eu falei, a serenidade que ele estava na entrevista foi impressionante. O resultado o ajudou muito, ele sabia que a coisa estava feia. Vocês acham que o dele não está mais na reta? Não, ganhou sobrevida. Se ele perde ontem, a entrevista que o Orestes relatou, da calma, ele poderia... a pergunta poderia... Você vai pedir emissão agora? Você vai cair hoje? Você acha que amanhã você vai empregado? Não foi essa a pergunta que eu fiz. É uma ameaça constante. Eu sei que ele ganhou sobrevida, é claro. Eu só perguntei, vocês acham que o dele não está mais na reta? Não, que tá. Não. Tem umas coisas na nossa atividade, no nosso meio, na comunicação e no futebol, e a comunicação do futebol vive disso, que são percepções. Há uma gama gigante, às vezes de 100% de subjetividade nas coisas, uma comprovação científica objetiva, material. Onde eu estou querendo chegar? Quando nós abrimos o microfone para o nosso repórter, para que ele dê do ambiente do estádio a percepção do torcedor, nós estamos ali colhendo uma prova material da avaliação do torcedor sobre os jogadores. O jogador, ele é benquisto pelo torcedor, é aplaudido, é incensado, recebe o grito, toda aquela barulheira, quando ele tem entrega, quando ele tem resultado, quando ele faz gol, quando ele faz grandes defesas, quando ele tem grandes atuações individuais, quando ele faz o time funcionar no coletivo. Isso legitima o reconhecimento da opinião pública torcedor. A imprensa, ela é ser humano que faz a imprensa. Ela não é diferente do torcedor. Há casos em que existe uma aprovação do torcedor, de arquibancada, ou do rádio, ou de casa, e do cronista, que é especializado porque faz o dia a dia. Mas a compreensão, ao fim e ao cabo, acaba sendo a mesma, porque tem torcedores que às vezes leem melhor futebol que nós, cronistas. Isso é normal, isso é do jogo. Tem torcedores que acompanham mais futebol, inclusive, que nós, cronistas. Isso não é normal, mas é do jogo. Eu falo com pessoas que são do outro lado do rádio, os caras estão sabendo coisas que eu não sei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente faz essas avaliações, o time também não confia. A gente está baseado nessas percepções, que são as mesmas do torcedor, porque tem um limite de equidistância entre o cronista e o vestiário, entre o cronista e o campo, que a gente nunca vai ultrapassar. Mas isso não nos impede de avaliar, não nos impede de perceber que, às vezes, o time não confia num jogador, e quem de nós não lembra num jogo em que o time percebeu que o companheiro estava mal e passou a evitar passar a bola para ele, porque ele estava comprometendo o jogo coletivo? Isso é comum. Eu não estou inventando a roda, eu não estou falando bobagem, eu não estou viajando. Então, eu estou dizendo que a nossa base, às vezes, ela se dá em cima de algo que é subjetivo, mas que é real, é verdadeiro, acontece. Está claro, pelas manifestações dos ouvintes que eu leio todo dia, que há uma grande parcela da torcida do Grêmio que não confia no Volpe 100%. Aliás, é desconfiada em relação ao Volpe. Não, tudo bem. Tem o Volpe...
Só que é o seguinte, para mim tá bem claro, não é só o Volpi. Desculpa. A torcida não confia no time. Tá, desculpa, A torcida não confia no trabalho do Mano e a torcida confia muito menos na direção. Cristiano, é um bolo geral. O Villaçante, que era até então o melhor jogador do Grêmio, a torcida não confia mais no Villaçante. Então, ou tem uma recuperação de todo mundo, mesmo, ou vai continuar essa história. Ninguém está discutindo. E é possível reconquistar. Ninguém está discutindo confiança do torcedor ou confiança da imprensa. O José Aldo Pinheiro, como ele é um advogado brilhante e seria um tribuno também, aliás, ele é um tribuno, ele só não é um tribuno político, como já foi convidado, e seria brilhante também numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, até num Congresso Nacional, eu não tenho dúvida alguma. Só no cantinho. Porque ele tem uma retórica extraordinária, tá? Onde ele consegue criar, dentro da sua tese, e com essa retórica, uma narrativa extraordinária, onde procura, através daquilo que realmente todos nós admitimos, que daqui a pouco o torcedor não tem confiança, que a imprensa não tem confiança, para puxar isso, para validar a tese dele de que por essas percepções que nós temos, vindas do torcedor e da própria imprensa, a gente pode, né, também ter uma percepção a respeito do time. Zé, tu é brilhante, Zé. Mas eu quero te dizer o seguinte, a tua retórica não me convence e a tua retórica, no meu entendimento, ela não valida a tua tese, porque uma coisa é arquibancada, uma coisa somos nós e outra coisa é dentro de campo. E quando um jogador não está bem, esses companheiros se o isolam, como tu disseste, não é para condenar o jogador, é para proteger o jogador, inclusive. Tá? Então, eu continuo discordando desta tua percepção advinda de torcida e de imprensa, de que o time não confia no Volpi. Me desculpe, mas não vocês sinceramente vocês vão me enlouquecer. Segunda-feira, não, mas por tabela vamos levar junto. Segunda-feira eu estava de folga, consequentemente não vem programa. Aí o Grêmio no final de semana perdeu o Palmeiras. Fui elogiado. O Grêmio jogou evolução, elogiado, perdeu. Não. Aí quando o Grêmio ganha, é falta de confiança, é não sei o quê, que não sei o quê. Não, eu elogiei. Tu elogiou? Eu elogiei. E falou que estava evoluindo. Eu elogiei. E agora o Grêmio ganhou, gente. O Grêmio ganhou. Você, Zé Aldo, aprendeu com o Ranzolin, mestre Ranzolin, que temos que fazer a festa do vencedor. O Grêmio está no meio da tabela, um pouco abaixo do meio da tabela, 14º, mas com um jogo a menos. Ganhou, gente. Eu acho que a gente pode falar. Ganhou. E o Mano foi claro. Uma coisa é tu recuperar a tal da confiança também ganhando. Se o Grêmio tivesse perdido hoje, a gente abriria o programa de quem será o técnico. Já ligaram pro Vojvoda, ligaram pro Lisca, ligaram para não sei quem. Não. E o Mano ganhou mais um gás. Não só o Mano, Gutierrez. O time do Grêmio também. E ontem, com méritos dele, ele fez a mudança do quarteto ofensivo. Ele não trocou jogadores, mas ele trocou posicionamento. O jeito e deu de jogar. Certo. É isso aí. Se vai continuar dando certo, se vai evoluir, o Zé já acha que o Riquelme não é muito ativo ali por aquele lado. Eu acho que foi legal. Depois, realmente, ele cansou e o Pavon entra mais para defender do que para atacar. Só que o Mano já tinha feito isso com o Riquelme. Ele mistura. Contra o Palmeiras. Isso, ele mistura. Também, ele faz jogar isso. O Riquelme mais para o lado esquerdo. Já havia feito isso. Exato. Agora, é e aquela sai história. A figura do meia, porque o Grêmio não tem um meia. Então vai ser um ponta de lança, vai ser um que se aproxima. Por isso que eu achei fantástica a frase do Mano. Eu quero que o Riquelme seja mais ponta e que o Alisson seja mais meia, para que eles se tornem mais multifunções ali na frente. Dentro de uma movimentação, mas exatamente isso. Eu não tenho avaliação ainda sobre o Riquelme. Eu só vi um jogo e meio dele. Assim, as ganha no campo e tudo. Mas o que eu estou dizendo é com um intuito proativo, colaborativo, de mandar uma sugestão para ele, ou para o treinador dele, porque ele é jovem, ele está começando carreira, para que ele pegue o elevador, pegue a escadinha e suba. Para que não se crie uma ideia que ele é uma cruza do Alan Patrick com o Cristaldo. Que ele tenha luz própria e faça uma carreira com os jogadores, com o potencial dele, fazem. Porque senão ele pode virar, com todo o carinho ao Bruno, que eu tenho admiração profunda por ele, ele
nasceu no dia do meu filho, e a gente sempre falava sobre isso, admiro a família dele e tudo, mas o Bruno não fez carreira porque ele tinha uma mobilidade menor do que ele deveria ter. Mas tu acha que, pelo que tu viu nesse 1 jogo e meio do Riquelme, ele te chamou mais atenção para ser um Bruno? Não, ele não pode se acomodar, isso que eu quero dizer. Eu acho que, bom, aí é uma coisa que vai dele, particular, primeiro dele e depois de quem trabalha com ele. Mas eu vou dizer o seguinte, o Riquelme, nesse 1 jogo e meio que eu vi também dele, ou 2 jogos, ele apresentou muito mais do que o Franco Cristaldo. E tanto que o seguinte, ele está se firmando como titular, como se firmou o Alisson. Por quê? Gente, o Mano lá atrás contra o Cruzeiro deu recado para todo mundo. Quem não quiser vai cair fora. E ele já está colocando em prática. Riquelme, num jogo de ontem, altamente tenso, exatamente. Ele firmou Alisson e Riquelme. E como ele disse na coletiva, é o homem gelo. Ele é um gelo. Não, iceberg. Bom, me serve. Não vai pipocar. Ele pode oscilar como um jovem da idade. Pô, se os veteranos dão essas osciladas, imagina um jovem da idade dele. Então, ele tem qualidade, ele tem que lapidar e tal. Pô, tudo bem, mas ele tá jogando. E foi bem. E o Alisson tá indo bem. Cara, isso para mim são méritos do Felipão, que vê a base, dito ontem pelo Mano, e do próprio Mano, que cacifou e colocou para jogar. E também méritos do jogador, que foi lá e correspondeu a ponto de permanecer. Eu acho que, para mim, são 2 situações que está ficando quase que indiscutível no Grêmio. As titularidades de Alisson e Riquelme. Não, mas tu tá certo nisso, Cristiano. Não há divergência nesse sentido. O que eu dizia não é o recorte do ontem, é uma projeção do amanhã, que ele continue acelerando no sentido de um jogador. Eu concordo. Ainda, o amanhã, a gente vê amanhã, cara. O Grêmio precisa do hoje. É que nem ontem. Tinha um monte de pendurado e o Cristiano, como é que faz? Cara, tu tem que ganhar hoje. Perdeu o Marlon e o Oliveira, né? Mas é azar de sábado, entendeu? Porque se tu perde ontem, não tem sábado. Quando a professora te criou, Cristiano, e foi fazendo a parte que é o papel da família, de dar educação. Qual professora? A tua mãe. A dona Luzia, finada dona Luzia. Adorável dona Luzia, que criou um filho sensacional, meu amigo. O que ela te dizia, entre tantas outras coisas? Meu filho, o que é nosso é nosso, o que não é nosso, não é nosso, a gente não toca. Se fizer M na rua, vai apanhar em casa. O que ela estava querendo? Apanhei algumas vezes. O que ela estava querendo? Te educar para o amanhã. O que eu estou dizendo? O Riquelme parece ser um projeto de grande jogador. E engajamento e rotação, talvez seja isso que ele possa acrescentar à qualidade técnica. Mas é isso que o Mano disse ontem. Ele quer mais dos dois. Quer o Riquelme mais atacante, Alisson jogando mais meia. Em pé, né? Tá bom, tá menos tudo dodói. certo. Mas não é questão dodói, cara. Tu acha que o garoto, quando tá nos caras da idade dele, é uma situação. Tu vai pegar um Kusevich pela frente, ele vai te dar no meio... Tu tem que levantar, tirar a poeira e ir de novo, mas tu vai cair. O menos dodói que eu falei não era para o Riquelme, era pontualmente em relação ao Alisson. Mas serve para os dois. Dos jogos que eu vi, às vezes ele ficava lá e a bola tá no pé do adversário, o adversário tá pressionando o time dele, o time tá com um jogador a menos ocupando espaço. E aí logo em seguida ele levanta e fica bem. Então parecia uma simulação. A situação do Grêmio. Bom, jogador simular no Brasil é do mais novo ao mais velho. Do mais novo ao mais velho. A situação em que o Grêmio se encontra, o Mano, para mim, é suficientemente inteligente para ver. Esse aqui eu posso contar, esse aqui eu não posso contar. Uhum. Ele não vai botar o dele na reta, então ele vai escalar o Alisson, que vai resolver, que vai ajudar a resolver. O que não quer dizer, concordando com o que vocês estão falando, que esses meninos aí, nesse momento ainda de afirmação, eles vão ser titulares absolutos e vão jogar todos os jogos. Haja vista, por exemplo, que no jogo anterior, o Mano começou com o Pavon e não começou com o Alisson. Justamente por isso. É a pedida do jogo? É a questão, exata, é a questão do adversário e a questão, inclusive, do momento. Ele já fez isso, Mano, talvez... Tem um outro componente aí, componente que tinha que colocar na vitrine, mas ele fez isso inicialmente com o Serrote. Colocou, né? Não deu, talvez não tenha seguido todas aquelas orientações que ele tenha passado, tirou, voltou o Gustavo Martins,
Então é assim, esses meninos eles vão oscilar ainda. Eu falei num outro jogo que estava faltando para o Alisson justamente um pouco mais desse conceito tático. No outro jogo, o que ele fez? Ele foi recompor e tomou uma bola na intermediária do Grêmio e fez uma jogada de ataque que resultou em gol. Então isso é o aprendizado, é assim que vai. Agora, vai muito também do rapaz querer compreender, aceitar as orientações, que senão ele se perde. Mas se não aceitar, meninos, ele cai, ele sai do time, esses meninos, eles tendem a crescer se jogarem. Tem que colocar, jogar. Ficar só na reserva observando não vai acontecer nada, absolutamente nada. Jogar e adquirir confiança. Mas esses dois têm confiança. Eles são bons jogadores. Põe o guri a jogar e o time só perde, a confiança do guri vai pro ralo também. Vai para o ralo. É claro que tem a personalidade de cada um, aí é uma questão individual. E eu sempre cito o exemplo do Andershow. O Andershow jogou naquele time do Grêmio que caiu com o Cuca, ele disse, sou melhor que esse jogador que tá colocando aí. 16 anos. Então tu vai jogar o Grenal. O que ele fez? Ele jogou o Grenal e fez o gol. Bom, o Grêmio perdeu 3-1, mas ele fez a dele. Personalidade. Então, é uma questão individual de cada um. Mas esses dois têm personalidade. Pois é, já é um passo para mim muito positivo. O Alisson eles têm personalidade. Exatamente. O que eu estava falando e não gosto relativo à oscilação. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Riquelme, estou falando pontualmente do Riquelme, foquei mais nele. Filho, sem a bola dá uma corridinha. Sem a bola ocupa um espacinho, se oferece como alternativa. Se não, vira Cristaldo, só joga com a bola. É isso que eu estou dizendo. Tu lembra do Celso Rotti com Douglas Costa? Num treinamento, época que se via treino? Tu tá com um saco de cimento nas costas, guri! Aí é que eu queria chegar. Muito mais importante do que o jogo é o treino. Ainda mais para piar. Mais o treino. E como diz o Zé Aldo, a esperança, e vamos considerar, o Riquelme tem característica diferente do Cristaldo. Tá? Talvez ele se aproxime um pouco mais de Monsalve. Mas também vejo diferenças. Prende menos a bola. Exatamente. Joga mais de cabeça. Prende menos que o Monsalve. Prende menos que o Monsalve. Por isso que ele está jogando e não estão jogando nem o Cristaldo e nem o Monsalve antes da lesão, que também não estava jogando. E por isso que a observação que fez o Guti. O Mano tem que fazer, porque não dispõe desses jogadores, ou não dispõe no sentido do que precisa para o time. E ele faz essa dobra pelo lado direito, com o Christian Oliveira e com o Alisson. O Alisson mais pelo corredor de dentro, claro, e o Oliveira mais pelo lado. Fica um buraco na construção, claro, os volantes ficam perdidos, esse é o problema. Inclusive, teve um torcedor, pegando justamente o que disse o Zé Aldo, de que o torcedor muitas vezes tem uma percepção maior e uma bagagem de informações maior do que a nossa. O torcedor disse isso para a Thalia ontem. O nosso meio-campo não está jogando. O nosso meio-campo é o problema. E vai ser um problema na medida em que a proposta realmente for essa. De ter Até o Mano brincou, né? O Mano disse na coletiva, o Guti, que eu sou muito ofensivista. Como é que ele disse? Eu jogo muito... Jogo com 2 volantes porque eu sou ofensivista. Eu sou ofensivista, entendeu? Ele ainda deu uma debochada na história. Ser chamado de ser retranqueiro, defensivista. E ele confirmou que gosta de jogar com uma linha de 4 na defesa. E ele melhorou a compactação no segundo tempo, só que melhorou para a configuração defensiva. O Grêmio ainda carece de compactar o bloco ofensivamente. Ele não tem... O Grêmio é muito espaçado, é transição, como ele disse, o Grêmio joga na transição. Ele não tem um primeiro volante, né? Vamos combinar. Tanto o Dodi quanto o Vila Sante são segundo volantes, não são primeiros volantes. E depois o seguinte, o Riquelme, ele pode fazer esse trabalho pelo lado esquerdo, o Christian Oliveira voltar também um pouco mais para que fique o Alisson à frente junto com o centroavante e o Riquelme chegue também um pouco mais. Mas não é fácil. Daqui a pouco funciona como funcionou ontem, que o Grêmio começou numa rotação alta, conseguiu os 2 lances de penalidade, que houve penalidade realmente nos 2 lances, mas depois o jogo se assenta e as dificuldades aparecem. Então isso aí também é normal. O Mano vai ter que arranjar uma solução, vai ter que buscar uma solução para isso. E eu acho que a solução vai passar por ter um outro jogador de outra característica no meio-campo, que não
o Dodge. O goleiro Magrão tinha que ter sido expulso no segundo pênalti? Pelo mesmo motivo que ele tomou amarelo no primeiro, deveria. Não expulso, mas tomado amarelo, que consequentemente seria o segundo amarelo. É que eu vejo que o segundo lance foi mais casual do que o primeiro. O primeiro, ele é driblado e ele, nitidamente, ele bota a perna, tá, para o jogador não passar. O Christian Oliveira não passar. Não é um absurdo. Tá? Ele julgou que não era para amarelo. No segundo, ele foi para a dividida. Né? Porque ele chega atrasado e derruba o jogador na área. Mas não é um absurdo. E é preciso explicar, tu não pode punir duplamente. Então. Alguém poderia achar que no primeiro lance ele tinha que ser expulso. Só se fosse assim, também acho uma que solada no peito do Oliveira. Aí seria pelo lance violento. Mas um pênalti não pode virar expulsão. Porque a punição já é o pênalti. Então tu toma o amarelo. Claro. Mas no segundo eu acho que ele poderia ter tomado um outro amarelo. Mas aí o pênalti não pode gerar expulsão. Não gera, mas um outro amarelo pode. Mas daqui a pouco o cara pensou assim, pô, vou ter que expulsar, mas já deu deu pênalti. Foi isso que ele deve ter pensado. Ele deve ter pensado como o Rogério, ele achou que não era um lance para amarelo. Exato. E normalmente nesses lances da dividida, que o goleiro chega um pouco atrasado e comete o pênalti, os árbitros têm deixado a punição pela penalidade, só pela falta. Eu acho que não seria... E o ouvinte mandou aqui, o gol do Daverson teria... lance de impedimento, foi feito ali. Não, o Gustavo Martins estava ali na frente. Estava ali, o Gustavo. Mas lá na origem, tem o lance da origem. O da origem foi o único que foi mostrado. O lance da cabeçada, no momento da cabeçada, não foi mostrado. Não, mas é que tem um cara, é o Gustavo Martins, que na primeira trave ele saiu para dar o combate e ficou. Então ele e o Thiago Volpe estão à frente do Daverson. Então ele ficou... E quando ele se ligou, ele deu condições, já estava o Daverson fazendo gol. Mas o que eu estou dizendo não é isso. Eu não estou discutindo nem duvidando disso. O que eu estou dizendo é que a imagem que a televisão a imagem que a televisão mostrou foi só do lance da origem. O que eles revisaram foi a origem. Isso. O da cabeçada e o posicionamento do Daverson, é isso que o nosso ouvinte está questionando. Aí agora eu estou aqui falando que eu observei na cabine e fiquei cuidando isso para ver se tinha algum impedimento. Não, o Gustavo Martins deu condições para o Daverson. Na cabeçada e no rebote, obviamente. Tudo bem, mas não teve... Não, traçar linhas não. Não teve traçar linhas. Mas estava bem evidente, eu acho até por isso que eles não olharam. E o replay, o primeiro de cima, o lance de cima, depois eles não reproduzem. Se tu olha, ele está no canto inferior da tela, o Gustavo Martins, dentro da pequena área. Ele dava condições. 11h51, confiança que nasce no campo, máquinas agrícolas Stara com tecnologia de ponta, para a sua lavoura produzir ainda mais e melhor. Vem Expo Inter aí, viu, Orestes Andrade? Tu já fosse locutor da Expo Inter por vários anos. 4 anos. Oficial. Fui locutor da Rádio Poste lá. Eu ia dizer Rádio Poste. Final de agosto até o dia 7 de setembro, que é a data da independência do Brasil. É muito legal trabalhar lá. Será que vamos para a Expo Inter, Zé Aldo? Tu poderia fazer essa jogada aí, falar com os homens aí, tu que tem relações... Ganhando o jogo da Expo Inter, o que tu acha? O ganhando o jogo, falar com o Antônio, pô. Isso é legal. A gente já fez isso aí, né? Eu só estou dizendo que tu poderia... A gente já fez isso aí. Alô, você quem? Muito legal, muito legal. Passando o tour, passando aquele cavalão e tal, fazendo o programa. E é claro que a Stara vai estar presente, sem dúvida nenhuma. 11h52, Fluminense, final de semana, o Grêmio não terá Marlon e muito provavelmente não terá Gustavo Martins, né? Que saiu ontem com desconforto. É possível que não, né? Bem difícil. Acho que ele vai manter o Camilo. Acho que sim, se não tiver outro, Lucas não... O João Lucas estava no banco ontem. Eu já falei, é que nem o Ramon. Contrataram por contratar. A gente fala às vezes de contratações grandes, mas o que vai de dinheiro pelo ralo em contratações para grupo e coisa nos dois clubes é algo absurdo. Agora sábado, João Lucas na direita. Não, acho que não, acho que vai de Camilo. E Lucas Esteves na esquerda, porque é o lateral. Sim, Lucas Esteves é porque não tem outro. Tudo bem, mas ontem ele deu uma justificativa para o Camilo, mesmo o João Lucas estando no banco. O que disse o Mano no final? Que o João Lucas estava voltando de lesão, ainda não estava no condicionamento. Agora vão ser mais 3 dias de trabalho. 3 dias de trabalho. Acho que ele deu uma dourada ontem. Mas essa justificativa já não vale para sábado. Para voltar no ponto de partida da prosa, esses Esteves, até os ralos da irrigação lá e da arena não confiam. Eu já ouvi um papo que o Luan Cândido estaria ganhando a posição na hierarquia do Esteves.
Mas o Grêmio fez um esforço para contratar. O Lucas Esteves estava no banco ontem? Não, né? Eu não sei, cara. Eu não peguei a escalação. Eu não sei se não está no DM. Não foi. Não, me parece que ele só não foi relacionado ontem. E o Luan Cândido estava? Sim, o Luan Cândido foi relacionado. Então aí... O Lucas Esteves não. Aí já... Então aí quem vai ser o lateral é o Luan Cândido. Eu não sei se agora que eu estou com a carteirinha, eu fiquei meio com espírito de corpo. Nos 3 últimos... Pegou na FUNAI lá? Peguei no consulado. E vou pegar o passaporte também, mas assim, ó... Que moral aí, cara. O Pavon, que eu não entendia porque ainda estava fardando com a camisa do Grêmio, ele entrou bem contra os peruanos, depois acho que contra o Palmeiras. Os 3 últimos jogos dele, e eu faço esse recorte, são de um jogador que tem certa utilidade diferente daquele que eu achava que tinha que mandar embora correndo. Ele cobrou uma falta aí outro dia, meu. Mas eu não sabia que esse cara não sabia. Ele deu assistência pro Gustavo Martins contra o Vasco. Ele briga muito. Ele ajuda na fase defensiva. Eu não acho ele desprezível, eu acho um bom reserva. Aquele cara que errava todos os passes, ele é um que bom matava reserva. Todos os ataques do Grêmio, não servia. Ele tem limitações técnicas, às vezes, de tomada de decisão, é bem verdade. Mas é que se não fosse isso, ele era o Pelé, ele era o Almada. Claro. Mas aí eu fico questionando o seguinte, será que as pedras e os ralos lá do Grêmio e da Arena voltaram a confiar no Pavon? É isso? Não. Mudaram a opinião? Uma confiança não se faz da noite para o dia. Mas nisso, o treinador experiente, como é humano, tem razão, né? Quando a gente desce a lenha e faz pergunta, porque o torcedor não aguenta mais o Pavon, cara, é aquele material que ele tem para trabalhar. Ele vai dar calma, ele vai tentar baixar a poeira. Os caras estão dizendo que ele perdeu. Vai ter que utilizar ele. Claro, se for algo assim, Diga, Orestes. Os caras estão dizendo que ele perdeu aquele gol contra o Palmeiras, mas a defesa do Everton foi espetacular, né, cara? Defesa. Não, ali é tudo goleiro. Tá louco. Baita defesa. Mas é aquilo que disse o Gutierrez, é o que tu tem para trabalhar, velho. Agora, com toda certeza, vamos nós aqui, sem abrir para... Porque a torcida, todo mundo já se manifestou, ninguém quer o Pavon no que vem. Um grupo que pensa em ganhar alguma coisa, vai ter Pavon no elenco? Mas tem a história, Cristiano, do Valdomiro, que o Valdomiro... no fundo do elenco dá, Cristiano. O Valdomiro era vaiado. Mas ele não precisa ter ele. Pescador. Não. O Valdomiro era vaiado e se tornou o maior ídolo da história do Inter, junto com Falcão, Carpegiani, Fernandão, D'Alessandro, e merecidamente. Por quê? Porque ele não desistiu dele e a instituição também não desistiu dele. O último que passa a confiar é o torcedor. E o torcedor, quando tu ganha a confiança dele, ele demora para te abandonar. Quando não, fica para sempre. Eterniza a confiança e o amor. Se eu entendi. Tu acha que o Pavon terá a capacidade de fazer o que o Valdomiro fez no Inter? O Pavon pode fazer no Grêmio? Eu não tenho essa certeza, mas ele tem 6 meses. Ele tem. Nós estamos em julho, né? Ele tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para conquistar essa... E o que ficou para trás, ele não esquece? Não, tu vai apagando. Olha, tá aí a chance do Natan Pescador. O Natan Pescador pode fazer aquilo que o Carpegiani fez no Inter. Eu não vejo atitude. Ou o próprio Carlos Miguel. Natan Pescador. O Vasco correu, o Jardel virou artilheiro da Europa. Tá aí a chance desses caras todos. O Pavon já tem seus 27, 28, eu sei, por isso que eu estou fazendo todas as ressalvas, para não ser injusto, porque nós analisamos os momentos deles, dos jogadores, e nós não podemos... esse cara não estava jogando bem, eu não gostava dele, agora ele está jogando bem. Eu calo? Não. Eu tenho que ser... Senão eu sou injusto com as pessoas. E o meu critério de analista está contaminado por um sentimento de preconceito. Mas se até as pedras e os ralos da arena são injustos, por que eu não haveria de ser injusto? Eu vi o Pavon no Atlético Mineiro. Como a gente trava às vezes. Eu vi o Pavon no Grêmio, quando ele chegou e começou bem no campeonato. Depois afundou. Eu quis falar o sistema de drenagem da arena e não me veio, Cristiano, agora que me voltou a impressão. A drenagem. Tá bom. Os ralos da drenagem da arena. Tudo bem. Mas tu falasse os ralos da drenagem e as pedras, tu falasse? Agora, eu acho o seguinte, é que o Pavon não dá, cara. Não, mas um cara com aquela entrega que ele está tendo nos últimos jogos e com aquele nível de acertos, no banco pode ser um bom reserva. Um reserva para entrar, brigar, marcar um pouquinho mais, baixar a linha. Eu já tinha sugerido mas não mais do que isso. Colocarem ele de lateral direito. Ele já foi meio ala num jogo. Eu só discordo de vocês na questão da entrega. Tá? É claro que ele está sendo mais assertivo,
Mas a questão de entrega, eu sempre vi que ele fez a entrega. Ele sempre foi um jogador tático, ele sempre foi um jogador de recomposição, ele sempre foi um jogador que se entregou. Tá? Então, eu era muito mais crítico, e por que eu digo era? Porque ele mudou e evoluiu com o Mano, muito mais crítico do Dodi do que do Pavon. E o Pavon nem vinha jogando e o Dodi vinha jogando mais. Mas eu vejo que porque o Grêmio tinha outras opções, com a contratação do Christian Oliveira, de não usar o Pavon, enquanto que no meio-campo os outros não deram certo. Daí... e continuava usando o Dodi. Eu acho que o Pavon vai virar um case de sucesso que o Gemerson tem que se espelhar. Não, tá, tu começou a fazer uma manobra para um lado que eu não concordo. Tu te entregar nas mãos do Gemerson é como acreditar que o Fábio Júnior vai casar com uma só. Tu conseguiu comparar o Pavon com o Valdomiro? Não, mas é que peraí, aqui ninguém tá discordando, todo mundo entende que o Pavon é um reserva, tem entrega, tem uma limitação técnica, cara, tem seu valor até dezembro, e como disse o Cristiano, chegou o contrato dele vai até dezembro? Não sei, mas chega até dezembro. Eu acho que um rio que tem que ser atravessado. Esse momento do Pavon, o Grêmio tem que aproveitar ao máximo e mandar para o mundo árabe. Tudo bem, que seja. Trocar por alguém, vira uma moeda, valoriza, vira uma moeda de jogo. Não é necessário todo mundo entende a mesma coisa. A gente pode ter níveis diferentes de entendimento sobre o Pavon, mas todo mundo sabe mais ou menos o que ele é, o que ele pode, a utilidade. O Pavon é o seguinte, ele tem que entrar depois, quando a bola estiver rolando, se o cara estiver meio cansado, porque ele tem velocidade, é um cara esforçado, eu acho que aí ele pode render um pouquinho, ajudar. Mas começar jogo é difícil. Vai depender muito do adversário também. Mas agora se o Oliveira já não sei se não joga o Pavon. Tem esse lado. Agora que tem. É provável. O Cristian Oliveira também levou o terceiro amarelo. Sem o Oliveira joga ele. O outro é o Marlon, né? São os dois que estão fora. E o Gustavo Martins. Que, aliás, não é nada fora de propósito o Pavon fazer o mesmo serviço que o Christian Oliveira fez ontem. Deixa ele recompondo pelo corredor externo e bota o Alisson. Agora, talvez as pessoas vão discordar, se achar que é um absurdo. Mas o Oliveira ainda tá naquela coisa de vassoura nova. Ele chegou, mas ele não é tão diferente tecnicamente do Pavon, não, hein? Qual? O Oliveira não é. São de características diferentes. Os dois brigadorzinhos, veloz. Correm muito, O Oliveira é mais novo, tem mais... mas num time, complacência do torcedor. Num time com boas lideranças técnicas, bem organizado, esse rapaz pode dar retorno. Ele dá umas finalizadas em jogadas vezes. Eu quero tirar o Cristiano não gostou muito da comparação. Não, eu quero mudar o assunto. Do fato. Eu só queria dizer que Maicon, ele era vaiado aquecendo no São Paulo e veio para o Grêmio, se tornou campeão da América, vice-campeão do mundo. Claro. Essas coisas acontecem. 12:02 antes de ingressar no Inter, que joga hoje decisão na Copa do Brasil. Assunto que saiu hoje, o presidente da CBF, Samir Schaud, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Operação Caixa Preta da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, na sede da CBF. Em nota, a Confederação afirmou que o Cartola não é o centro das apurações, mas está no rolo, e que nada foi levado pelos policiais. O dirigente é parte de uma investigação por suspeita de crimes eleitorais em Roraima. Segundo a PF, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro, além do bloqueio de 10 milhões de reais nas contas dos investigados. De acordo com pessoas próximas a Samir, os policiais estiveram por cerca de 30 minutos na sede da CBF e não apreenderam nada. O principal alvo da operação seria a deputada federal Helena Lima, MDB de Roraima, de quem Schaud é suplente. Suspeita-se de compra de votos. Desculpa, gente, comecei a rir, desculpa. Sério o troço. A investigação teve início em 2024, durante as eleições municipais, quando o empresário Renildo Lima, marido da deputada, foi preso com R$500 mil, parte do dinheiro encontrado em sua cueca. E cuequinha valiosa que esses caras têm aí. O marido é o Renildo Lima, marido da deputada, dinheiro na cueca de novo. É porque ele é suplente, né? O Schaud é suplente da deputada. Mas não é uma suplência, por exemplo, de Senado, que é um único suplente. O senador elege junto o seu suplente. O caso do deputado, assim como do vereador, são vários que ficam na suplência. Agora,
Se eu fosse adepto da teoria da conspiração, eu continuaria vendo o dedo do ex-presidente da CBF aí. Eu não sei, eu só sei que tá toda hora a polícia batendo lá, e corrupção, investigação, e tá, não tá, tá bom, ele era o suplente, a polícia foi lá só tomar um café. Sim, mas aí é o seguinte, se ele é o suplente, tem outros vários suplentes também que foram nessa eleição, não foram eleitos titulares e ficaram na suplência. Primeira, segunda, terceira, quarta suplência. Então, será que foram investigar todos os suplentes? Ou aqui, só esse? Aqui na matéria não diz. A matéria, ela enfoca que foi na CBF, mandado em cima do Samir Chaud por ser suplente da deputada. Porque ele é o presidente da CBF. Então é normal que fosse lá na CBF. Mas é que são... A polícia deve ter ido em outros, enfim. Pois é. É a história da matéria que vem pela metade, né? Isso, mas Renato ganhou uma ação, uma matéria que vem pela metade, né? Tá, eu vou descobrir aqui o nome dos outros 35 suplentes, a gente fica até o meio-dia falando. É isso aí. É que tu e o Renato são pessoas importantes. É isso. Assim como o Samir Chaud. Agora, eu tô falando de matéria incompleta, reportagem incompleta. Eu estava hoje de manhã bem cedo, porque a operação da polícia foi cedinho. Como eu tenho clientes lá em Roraima, eu estava recebendo... Estão envolvidos também? Ainda não tem nada, graças a Deus. Corre o risco da Polícia Federal entrar aqui no teu escritório. Isso que eu estou olhando para lá. Eu sou advogado dos clientes, eu não sou os clientes, mas dos clientes. Não, tu é advogado dos clientes de qual cliente? Dos caras que estão lá de Roraima. Mas não estão no rolo aqui. Não sabe, eu estava procurando ver se não estava na suplência. Por isso que tu chegou atrasado, hoje deu algum problema. Tu vem com mala porque tu tá pronto para fugir, é isso? Agora eu estou entendendo. Passaporte argentino, identidade argentina, estouro da Polícia Federal. Para Roraima, não tem nenhum antecedente, não tem problema nenhum. Eles têm um advogado e diz, eu não uso a palavra clientes, são meus constituintes. Sim, é uma maneira de falar, claro. Uma forma... Essa mala não é para ir para Roraima, escala né? De hoje de noite? Não é tu que narra hoje? Eu trouxe todo o material da transmissão ali para não ficar nada em casa. Caramba, cara, quanto material é uma mala? Não, ele trouxe uma rádio. Tu tá trabalhando na parte técnica também, de externa? Mas ali é uma van de transmissão ao vivo. Tu tá levando, como é que é aqueles ônibus da PGM lá? Quero perguntar Aquela mala ali é para viagem técnica? Sim, tem até um apelido. Tem coisas ali? Esse é o meu lado mulher. Vai me dar o meu. Lá em casa, agora pelo amor de Deus. Capricha, Zé. Lá em casa eu sou normalmente o último a terminar de me arrumar para a gente sair para as festas, para os jantares. E quando nós viajamos, eu levo 2 malas e a minha mulher leva uma mala pequena. Mas aí pessoa... o assunto é com mulher. Nesse momento é um hiato. Mas assim, o que eu quero dizer, Cristiano, é que para eu não perder comigo mesmo, porque eu tenho déficit de atenção, tudo que me ocorre que poderá ser útil, eu coloco para dentro da mala. Tá certo, é isso aí. Eu déficit que nem tu, vou te dar uma dica. Faz um checklist 2, 3 dias antes. O que eu preciso? Vai anotando. E daí na hora tu coloca. Tu não vai esquecer de nada. Os meus amigos, às vezes, como é o caso do Jurandir, eles, quando viajam para o exterior, cogitam de me trazer pastas, malas, bolsas. Porque ainda que eu use esse método de defesa, que eu me defendo da minha deficiência, às vezes eu esqueço coisas nos lugares. E eles dizem, leva essa bolsinha pequenininha e joga tudo dentro. Então eu faço isso. Zé Aldo, eu faço Sim, diferente. Aí ele deixou a bolsinha pequenininha, olha aqui, como ele mesmo disse no outro dia, dentro da mala. Eu faço diferente. E aí fez uma revolução. Agora que eu tô fazendo esfera. Olha aqui, ó. Eu tô aqui no estúdio, o Zé veio umas 3, 4 vezes procurando coisa aqui. Eu vou dar uma orientação para o Zé Aldo. Essa foi em Dubai, não foi? Eu vou dar uma orientação ao meu afilhado. Quando tu fores viajar, Zé, eu vou viajar daqui 5 dias. Tu coloca uma mala do lado ali e tu vai lembrando das coisas, tu já vai colocando antes, uns 2, 3 dias antes. O Zé Aldo em Dubai, antes do intervalo, vamos chamar o intervalo daqui a 1 minuto e meio. O Zé Aldo em Dubai, Mundial do Grêmio, jogo Grêmio Pachuca, no estádio. Ele botou a bolsinha essa que deram de presente para ele, com os seus euros, que ele ia sair de férias, dentro da bolsa grande, de uma mala, que nem aquela ali que ele trouxe. Sim. E aí eu desci para a coletiva do Renato, eu só vejo no circuito interno de segurança aquela movimentação daqueles seguranças,
tudo com aquelas burcas, porque lá os caras usam burcas e tal. E o Zé Aldo atrás, apareceu no telão. Aí eu perguntei, depois cheguei pro Zé Aldo, o que houve? Eu perdi meus euros. Ele acionou toda a segurança, aperta a campainha para mim aqui, ô Gutierrez, toda a segurança do estádio, reclamando dos euros que ele foi roubado. Sim. E os caras só diziam para ele assim, calma, nós vamos pegar quem roubou. Deu 15 minutos, o Zé Aldo achou dentro da bolsa. 12:10, resultado positivo no campo, começa com Máquinas Agrícolas Stara, produtos Dália, o melhor momento do seu dia, a hora certa, 12:10, para Unidos, a casa da Volks da Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC, na volta, o Inter contra o Fluminense. Vai começar o duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a partir das 7h da noite, você acompanha aqui na Guaíba o Esperando o Futebol com Cristiano Silva. E a partir das 9h da noite, direto do estádio Beira-Rio, tem Inter e Fluminense no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Alan Patrick agora pela ponta esquerda, perna direita na bola, autorizado, caprichou, bola boa, cabeçada, gol! José Aldo Pinheiro, Rogério Amaral, Paulo Nunes, Marcelo Salzano, Thalia de Castro e Martim Moura. Oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Fertis e Ubra, Tempo e Placar, Anrix, craque do jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi Martinox e o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Do café com leite para iniciar o dia com o pé direito, ao smoothie cheio de energia depois do treino, da delícia do docinho na sobremesa, a receita do bolo caseiro que enche a casa de cheirinho bom. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e transformando qualquer instante em algo especial. Onde tem vida, tem Leite Dália. Você, bacharel, tecnólogo ou estudante de administração, já conhece os benefícios de ser um associado do Sindaergs, o Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul? Planos de saúde e odontológicos com condições especiais, parcerias exclusivas com vantagens e descontos em diversos setores, acesso a cursos, artigos e eventos, assessoria jurídica e contábil especializada e muito mais. Fortaleça sua carreira, amplie suas oportunidades e faça parte de quem defende os administradores do Rio Grande do Sul. Associe-se agora. Acesse sindaergs.org.br ou fale conosco pelo WhatsApp 519-8164-6673. Sindaergs, parceiro do crescimento. Prepare-se para uma noite de provocações e reflexões. A Dr. Clean apresenta a palestra de Dado Schneider, Choque de Gerações. A gente vai ter que se entender. Onde Dado revela como inovação, adaptação e novas gerações podem transformar sua empresa. Somos adultos inéditos. Estamos na adolescência do futuro. Dia 18 de agosto, às 20 horas, no Teatro Fevale. Ingressos à venda pelo site blueticket.com.br. Apresentação Dr. Clean. A Ótica Nilo é a melhor opção. Referência em qualidade e confiança no segmento óptico. Na Ótica Nilo você encontra lentes de última geração, incluindo Rodenstock, Big Norm, lentes biométricas inteligentes para seus óculos com tecnologia alemã. Tudo isso com medidas precisas e um atendimento personalizado, focado nas necessidades de cada cliente. Visite a Ótica Nilo e tenha um atendimento único, com a certeza de que seus olhos estão em boas mãos. Avenida Nilo Peçanha, 2181, Loja 5, WhatsApp 51 999 52 2181.
Há 73 anos, a Associação Médica do Rio Grande do Sul constrói uma medicina de excelência. Unidos, compartilhamos um único propósito: cuidar das pessoas. Nossa força está na harmonia, na valorização do conhecimento e na integração da inovação, sempre em prol da saúde. Agora é o momento de fazer a diferença. Junte-se à Amhiggs e fortaleça a medicina em nosso estado. Associe-se agora mesmo em amhiggs.org.br. Associação Médica do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Estamos de volta, meio-dia, 15 minutos. Esse é o Ganhando o Jogo para estar a máquinas agrícolas que fazem a sua colheita render mais. Meio-dia 15, produtos Dali, o melhor momento do seu dia. A hora certa para Unidos. A Casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Inter e Fluminense hoje no Beira-Rio. Expectativa de 40 mil torcedores. É a primeira decisiva da Copa do Brasil contra o Clube Carioca do Renato Portaluppi. Bom, ontem a gente debateu, existe aí um pouco de preocupação e pessimismo em relação ao Inter. Eu não sei se mudou de ontem para hoje o sentimento de vocês para a partida de logo mais, com narração de Zé Aldo, comentários Rogério Amaral, reportagens Paulo Nunes e Salzano e a Thalia de Castro e plantão Martimona. Mudou ou continua o mesmo? Não, continua assim. E tu? Eu com isso. Eu perguntei, vocês respondem. Não, e tu também no intervalo e reportagem. Ah, não, eu não. Eu tô no pré. Nossa senhora, não puxe as facas. Não, vocês esgotaram o limite. E tu na jornada. Soou como pergunta, não como afirmação. Tá, e o que é que eu tenho com isso? Você sabe que eu sou metido a ler a alma de todo mundo, inclusive dos colegas com os quais eu convivo todo dia, das 11 da tarde, encerrado numa sala. Cristiano, além de desconfiado, é brabo. E também autoritário. Rogério, desconfiado, brabo e também autoritário. Eu tô mais para Cristiano e para Rogério do que para Gutierre e para Orestes. Gutierre é um democrata, cristão, é um cara tolerante, é um cara dócil, fino, e ele negocia as divergências. Orestes não se mete em conflito. Agora, esses três aqui são a porção bicuda do programa. E eu sou sempre mais de reagir. Se eu for gritar e coisa, vai ficar uma coisa aqui. Eu não me meto, eu já tenho 2 stands no peito, adianta. Que é isso? Eu respeito, eu falo. Tem horas que eu discordo veementemente, mas o que eu vou falar? O Lucas Esteves estava no banco ontem, tá? Tava. Tá, mas vamos lá, Inter e Fluminense. Isso. A informação do Paulo, né? Paulo Inter e Fluminense. Eu tava vendo o time do Fluminense, né? Que são as principais. Depende do time do Renato também. Para mim, o jogo do Inter e do Fluminense, Gutierrez, se vocês me permitem uma introdução, começa pela arquibancada, começa pelo ambiente, começa pela construção externa. O Inter, para jogar contra o Fluminense, que eu considero tecnicamente um jogo equivalente, ele precisa fazer valer o fator local, criar um cenário de pressão da arquibancada e entrar em campo com a alta rotação e com a alta solidariedade entre os jogadores. O Gutierrez errou, o Cristiano vai lá, corrige, não reclama, vamos junto, acerta na outra, tá tudo bem, se eu errar, tu me corrige, é isso aí, vamos junto. Se não tiver esse espírito coletivo, esse corpo unido, aquela coisa de ficar, pois é, eu não marco, eu só jogo com a bola no pé, pois é, a minha função é o quadrado aqui da lateral esquerda, da lateral direita, não sei o que, eu sou mais bonito, então eu tenho que fazer menos esforço, não passa pelo Fluminense. É um jogo daqueles em que aquele espírito, vão me interpretar mal, mas aquele espírito de superação, típico do cara que acorda na geada às 4 da manhã para alimentar as vacas, tem que estar em campo hoje. E o torcedor tem que compreender que ali dentro do campo, representação plena do seu amor, da sua instituição e dos seus interesses futebolísticos. Ele não pode, ao primeiro erro, começar a encher o saco. Não pode, a primeira falha, começar, tá errado, não presta, esse Roger não sabe, troca tudo, não.
São 90 minutos de uma guerra perfeita. Ou faz isso, ou corre o risco de transferir para o Rio e possibilidades menores de garantir a vaga. Então, hoje é o dia em que todos têm que pensar numa única direção. Tem uma tempestade, vamos remar todos na mesma direção, unidos. Senão, não vai passar. Não vai passar. Qual é o time do Flu que tu ia falar? Aí é que tá, ele não tem o Inácio, e aí ele não deve ir com 3 zagueiros. Com isso, a tendência é de reforçar meio campo. E aí fica uma dúvida. 3 jogadores para as 2 vagas. Nonato, Bernal e Hércules. Isso considerando uma linha de 4, né? Porque sim, mas... E o Lima? Não. Ele pode botar 3, e aí ele bota Serna de um lado, Soteldo do outro e Cano na frente. Aliás, é um mistério o time do Fluminense, tá? Porque o Renato vem mexendo bastante. É difícil se dizer qual é o time. Quando ele tinha Inácio, ele jogava com Inácio, Freitas e Thiago Silva. Sim, mas aí ele fazia a montagem a partir lá da defesa. Mas agora ele vai montar a partir do ataque. A partir do meio campo do ataque. Ter um trio, provavelmente, de Martinelli, Nonato e Hércules. Acho que joga o Facundo Hércules. Bernal vai jogar, né? Aí é que tá. Eu acho que joga Bernal, mas quem sai? Me surpreende. Mas o Nonato tem jogado, né? Rio. Aí é que tá. Me surpreende os colegas do Rio botarem o Nonato nessa prévia. Mas, enfim, ele é um cara do elenco. Jogou, foi titular mas contra o Inter aqui no Beira-Rio. Eu apostaria nesse trio Bernal, Martinelli e Nonato. E não Hércules. Não Hércules. Pois é uma possibilidade. Ele não vai colocar o Manuel para ter um zagueiro a mais. Não vai. Não tem o René. O René tá com problema no tornozelo, na panturrilha, no tendão do tornozelo. Então joga o Fuentes. E aí é que vem o fato do Fluminense, o Renato ter meio que perdido assim, o padrão dele nos últimos jogos, ou a confiança para ter esse padrão. Pode ser Cano, pode ser Everaldo, deve ser o Cano, deve ser Serna e também Soteldo, mas daqui a pouco pode aparecer um outro. Então é um mistério maior o do Fluminense. O Inter a gente sabe exatamente como vai entrar em campo. Keno é outro. Então o Fluminense é mais mistério. Isso não quer dizer que dê vantagem ao Fluminense isso. Porque pode ser falta de entrosamento, pode ser falta de confiança. Mas tem opções, né? O Renato, mal comparando, tá como tá o Mano agora, mexendo bastante porque tá tentando se reencontrar. O Roger não. O Roger a gente pode até discordar de uma coisa ou outra, mas ele vem repetindo o time. A gente sabe hoje o time do Inter que vai entrar em campo. Salvo uma surpresa. O Renato sente falta do Arias também, né? No lugar do Wesley, no máximo, assim, seria uma surpresa. O Renato sente falta do Arias. Não, qualquer um, né? O técnico do Wolverhampton vai sentir falta do Arias. O Arias foi um que deu passe para gol no jogo contra o Inter do Beira-Rio. Eu vou te dizer, o Arias, o técnico do Wolverhampton, já está sentindo a falta do Arias antes dele ter chegado. O Néstor Lourenço não tem jogo na Colômbia e já está pensando no Arias. Que loucura isso, né? Não, é um cara que estava aqui voando no continente. Não tem como. E perde muito. Eu não acredito que o Roger tire da titularidade o Wesley. Não, também não acho que não. Porque ele sabe o quanto ele prejudica o jogador com esse deslocamento para o lado direito, na medida que abre o espaço lá na esquerda para o Carboneiro. Só não pode prejudicar o Inter daqui a pouco, né? Mas não vai ter prejuízo, porque o Vitinho melhor. Agora não é o caso, Não vai ter, né, a possibilidade de recomposição que o Wesley faz também. Não vejo que o Vitinho, nesse momento aí, possa ser superior ao Wesley. Então, me parece que ele vai repetir, volta o Vitão, normal, para a zaga central, e de resto é aquele meio campo, né? Que com o Thiago Maia, porque o Richard não tem condições ainda, né? Não. E acho que se tivesse, vou até olhar os relacionados, não observei. Saiu agora os relacionados, vou abrir aqui. Isso é bom. Se tá o Richard aqui. Tá relacionado. Tá relacionado. Então, Juninho também tá. O Ricardo Matias ainda não tá. E vamos ver se tem o Ener. Ener tá de volta também. Tá relacionado? Raikkonen tá? Raikkonen não. Tendo o Ener, ele vai com Raikkonen e Richard. Divulga a lista, hein? E o Thiago, toda ela? Toda ela. Antes de divulgar só o Ricardo Matias, ainda não. Não, o Ener sim. Benítez, Patrick, Antony, Bernabé, Borré, Aguirre, Bruno Henrique, Tabata, Cleiton, Carboneiro, Valência, Mercado, Prado, Juninho, Luiz Otávio, Richard, Ronaldo, Rocher, Thiago Maia, Vitor Gabriel, Vitão, Vitinho e Wesley.
Então o time é Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel Bernabei, Isso aí. Maia, Bruno Henrique, Nenhum Alan titular fora, Patrick, então. Carboneiro, Wesley e Borré. Nenhum titular fora. Alguma possibilidade no entendimento de vocês, ou não possibilidade, opinião de vocês, de que o mercado pudesse voltar nesse jogo? O mercado era para ter... quem? Não, mas é que tem o seguinte, ele era para ter pego... Vitor Gabriel. Mas ele era para ter pego o ritmo do jogo com o Vasco. Não, mas aí não jogou por causa da chuva. Por causa do e gramado. aí ele vai entrar sem ritmo numa decisão? Ritmo, tá treinando, tal. Não que nem o caso... que nem eu Diferente vejo de o caso do Vitinho. Vamos ousar dizer com todas as letras. O Gabriel agora é reserva. O time do Inter agora, nesse momento, por melhor que ele esteja e com boas perspectivas que a gente tenha, ele não é um time ainda consolidado, solidificado, o time titular. Tem vários jogadores que são, mas eventualmente pode o Vitinho entrar, o Tabata voltar ao time, mudar o volante, mas eu acho que para hoje, a minha questão é hoje. Hoje eu acho que ele não vai fazer nenhuma mudança. Ele vai manter esse time aí. Daqui a pouco vai aparecer Richard, daqui a pouco o Vitinho pode ir para o lado direito e o Wesley perder espaço, pode, sei lá, alguém tomar o lugar do Borré lá na frente, tudo isso pode acontecer. Tá chegando o Rodrigues, já chegou, aliás, que pode ser o cara no lugar do Bruno Henrique, tudo isso é possível, mas para hoje... Para hoje não, eu também não. Por que o Rodrigues está nessa sombra aí? Não, ele já chegou. Não, mas por que ele chegou sem ninguém falar? Não, o Inter já... Meio escondendo, já cara? teve foto e tal, tá tudo certo. O Rodrigues. Já tá aí. O Alan já deu entrevista. Já falou no... Chegou ontem com a delegação no hotel lá. E o Inter tem pressa para ele, mais do que o Richard, eu vejo. Porque o Thiago Maia ainda quebra um galho. Eu vejo o Bruno Henrique devendo mais do que o Thiago Maia tá devendo na primeira. O Alan Rodrigues, o Inter ganhou a concorrência do Atlético Mineiro e do Boca Juniors. O Boca Juniors, até o Riquelme foi na casa do Alan Rodrigues, vamos acertar, ele disse que já tinha acertado com o Inter. 4 milhões de dólares. Essa é a vantagem da gestão, né? 2 clubes bagunçados e o Inter não. 4 milhões de dólares por 80%, sendo que são parcelados esses 4 milhões de dólares. Agora é ver o garoto, né? Com a bola no pé. Bom, quem ficou com participação de 20%? Eu acho que foi o Boston River, né? Não o Argentino Júnior. Eu acho que o Inter comprou 50% do Argentino Júnior e 30% do Boston River. Era 50-50. Eu quero dizer para vocês o seguinte. É um jogador, claro, que vai acrescentar pelas informações que a gente tem. Se for assim, sem o Richard e entrando com o Thiago Maia de primeiro e ele de segundo e se manter... Eu não tenho uma grande expectativa de uma mudança significativa no meio-campo do Internacional. Tá? Eu sei a opinião do Gutierrez. Não, eu digo eu tô pensando. Eu tô pensando o que fazer também. Não é fácil. Será que o Richard vai confirmar? E aí tu vai tirar o Thiago Maia que tá bem? Será que o Rodrigues vai confirmar? E se o Rodrigues confirmar, tu vai manter o Thiago Maia na primeira? Eu não vou bater de novo, vocês sabem qual é a minha opinião, e vocês sabem onde é que esbarra para mim a falta de intensidade do meio-campo do Internacional. A minha discordância eu não vou... Porque se o Cristiano, naquela oportunidade, na segunda-feira, desligou o rádio, agora ele... Mas eu tô aqui. Não, mas tu iria levantar e sair do microfone aqui. Não, isso foi em outros tempos, eu não faria isso. Mas pode ter... Usei uma expressão do Renato, pode ter certeza que o Alan Patrick vai ter alguém bem de pertinho dele. Vocês lembram quem colou nele no primeiro jogo? No primeiro jogo, que eu digo o jogo do brasileiro, que não foi no Fluminense. Foi o Thiago Santos. O Thiago Santos meio que ficou solto no campo. Só para isso. Para apertar. É verdade. Eu estava dizendo que a partir da entrada do Alan Rodrigues, o Alan Patrick teria alguém bem pertinho dele. Não. E eu ia dizer que ia ter só no nome, né? Não, ia ter alguém... Alan Patrick e Alan Rodrigues. Ia ter alguém, no máximo, tentando compensar a falta de intensidade um pouquinho mais do que o Bruno Henrique. Mas, isso eu tô aqui projetando. Eu não tenho certeza nenhuma. O Alan Rodrigues pode chegar, não se adaptar e nem conseguir jogar. Assim como o Richard pode entrar no time e estabilizar a primeira função. Mas eu imagino e tenho certeza que foi a intenção do Inter no mercado ao buscar o Alan Rodrigues, que é justamente buscar alguém para a segunda função que tenha mais mobilidade e intensidade.
Se vai dar certo, aí eu não quero mudar a cabeça de ninguém, longe de mim. Cada um tem o seu direito e livre-arbítrio e pensa o que quiser. Mas eu penso que se o Alan Patrick joga o que joga com outros jogadores que estão jogando, quando vier esse reforço, compensações, ele vai jogar ainda mais. Então, é o que eu acho, e é com certeza a esperança do Inter. Eu faço minhas as palavras iniciais do Zé Aldo, não as finais, evidentemente. Até porque, Rogério, digamos que a gente chegue à conclusão que o Inter necessite de uma mudança que seria, profunda, né? Tirar o Alan Patrick. Mas aí tu coloca o mercado, joga com 3 zagueiros e muda a conformação da frente do Rogério é que eu não vejo alguém no elenco para substituir o Patrick. Não tem. Eu não acho, eu discordo dos nossos colegas censores que não permitem tu criticar o Alan. Crítica pode criticar, não pode ser sistemático com o cara, para tirar ele do time no elenco, eu não vejo. Não tem nenhum. Se tu contrata um baita meia, aí sim. Pode até debater, mas eu não vejo hoje. Mas vem cá, por Romero. que só eu não posso fazer crítica sistemática? Tá? Porque é o Alan Patrick, porque se daqui a pouco é ao Mano, se é ao Volpe, aí sistematicamente pode. Deixa eu ter também a minha sistemática. Mas aí nós erramos, Rogério. Se eu estiver fazendo isso, eu estou errado. É evidente que eu estou falando em tom irônico, Zé Aldo. É evidente que eu estou falando em tom irônico. É evidente que eu não faço isso. Eu tenho uma convicção, mas se o jogador joga bem, eu vou também dar, na cotação, vou dar nota alta para ele. É evidente que não. Estou ironizando. Mas tu diz crer que ele vai crescer ainda mais com a presença de outros jogadores melhores. Porque eu vejo que não é pelos outros jogadores. Eu vejo que é por ele. É característica dele. E eu digo sempre, jogador com a característica dele, no meu entendimento, atrasa o ritmo e intensidade de uma equipe. É só isso. Estou sendo claro, se não fui das outras vezes. Bom, encerrou. Não, tudo bem. Alan Patrick, craque das multidões. Vamos lá. Encerrei da minha parte. Sem polêmica, eu acho que é um debate interessante. No elenco do Inter, qual solução tu tentaria dar hoje, caso assim, vamos tirar o Alan? Ele quer o Tabata, tá claro. Ele quer o Tabata no lugar jogando por dentro. Não, o Tabata porque quer jogar ali seria uma opção. É uma possibilidade o Tabata ali. O Tabata não foi testado ali. O único momento, recorte que a gente tem do Tabata foram os minutos finais aí da partida, essa última, onde ele foi para o lugar do Alan Patrick, a substituição não foi ele entrar no lugar do Alan Patrick, foi depois. E aí ele foi e fez uma jogada que é interessante para mim. Ele foi, estava pelo lado esquerdo, estava pelo lado direito, foi na linha de fundo e fez a assistência para o gol do Carboneiro. Eu sempre Sabe que eu vou polemizar. Não hoje. Acho que hoje é muito precipitado, se não for treinado, né? Porque o treino é fechado. Mas eu gostaria de ver o Tabata no lugar do Alan Patrick. Com os titulares, não botar um time reserva. Eu não me oponho a isso, mas tira o Alan Patrick e eu gostaria de ver. Esse é o bom do debate, a gente propor soluções. Mas isso vai acontecer um dia. Vai acontecer como aconteceu. Aconteceu do Gabriel Carvalho entrar no lugar do Alan Patrick. Mas se ele tiver o Romero, que agora está machucado, ele entrou domingo assim, no lugar do Alan. Não entrou assim. Acabei de dizer isso. Depois sim. Acabei de dizer isso. Ele entrou no lugar do Bruno Henrique. Volante, depois ele entra no lugar do Bruno Henrique e depois, nas outras alterações, nos minutos finais, 10 minutos finais, é que ele passa para o lugar do Alan Patrick. Tá bem. Vamos esquecer que ele entrou na fogueira e que jogou não alterou por conta da fogueira. Mas nós não podemos ignorar o contexto, gente. Vocês que gostam de voltar no Quinteiros, para defender o Mano, que gostam de voltar no Filipão, no Renato, qual é o contexto? Vamos ver o contexto. O Roger é um profissional do futebol há, 30 e tantos anos. Ele tem uma capacidade de avaliação, ele está no dia a dia vendo o trabalho dos caras, vendo o treino dos caras, ele conhece o jogador de outros clubes, o mundo do futebol conhece o Alan Patrick, conhece o Tabata. O Tabata nunca foi o 10 em lugar nenhum. Exatamente. Agora o Alan não, o Alan sempre foi o 10. Então, dele nós sabemos o que esperar. Dizer que o Tabata é um substituto que pode resolver, melhorar, carioca, né? pode melhorar, é jogar numa aposta, é jogar
um jogo. Mas tu acha que é ruim? Como é que o Bruno Tabata nunca que já foi... jogou de meia? É ruim eu querer ver o Tabata? Aonde que o Tabata nunca foi esse meia? É ruim eu querer ver o Tabata no lugar, em alguma oportunidade, no lugar do Alan Patrick? Não, tu tem toda a razão. Porque daqui a pouco eu posso precisar desse jogador. Oportunidade, mas com certeza. Vamos voltar na origem. Quando é que como é que o Tabata nunca jogou nessa posição? O Tabata nunca foi o 10 dono de time nenhum. Pare um pouquinho. Pode não ter sido dono de time nenhum, mas ele jogou nessa posição, o Tabata. E jogou, inclusive, acho que com o Roger nessa posição. Não no Internacional, mas jogou. Tu tá dizendo outra coisa. Tu tá dizendo que o cara, eventualmente, esporadicamente, episodicamente, não andou jogando por ali. Não. Ele nunca foi centro de time algum, Rogério. Da onde, Zé? Mas, Zé, o Tabata jogava nessa posição. Aí tá uma questão... O Tabata teve um bom momento no Palmeiras, mas não era o centro do time. Mas não é a questão, foi embora, voltou, mas é a posição. E o Palmeiras liberou ele. É a posição de jogar. Quase filosófica, acadêmica de futebol aí. Até quando a gente vai ficar nessa de ter um centro do time? Tu pode ter um craque, um jogador importante, o teu principal, mas se a gente for... como se diz a música do Mundo Livre, né? Se tu deslocar um pouquinho o ponto de vista, o centro do time do Inter, para mim, era o Fernando. O centro do Barcelona é o Lamine Yamal. E é lá na extrema. Nem tanto. Não. Lamine, o centro tem do o time do meio, tem o Rafinha. Não tem centro, como a gente vê do ponto de vista individual, pode ser em qualquer lugar, até um zagueiro. Tu acha que o até Modric, um goleiro. Tu acha, por exemplo, aquela época áurea do Real Madrid, que tinha Cristiano Ronaldo, Casemiro, Modric e Kroos, que Kroos para mim foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Qual era o centro? Qual era o centro? Tu entende? Tinha Benzema, tinha Ronaldo. Estamos falando de coisas diversas. É o craque do time. Eu tô falando do centro do time, que hoje tá meio em desuso. É claro que no Inter Miami, numa liga secundária, o centro do time do Inter Miami é o Messi, é óbvio. O centro do time, entre aspas, do Al Nassr é o Cristiano Ronaldo, é bola nele, porque ele é o cara. Mas eu não vejo hoje a necessidade do Inter se submeter ao cara que resolve. Ao Alan Patrick para ele ser esse é o erro que eu vejo no Internacional. Ele tem que ser parte de uma engrenagem. Mas por não isso é. Que chega nesse ponto aí o Rogério discorda, porque eu acho que para ter ele, tu tem que compensar com a intensidade de outro. É o que vem sendo feito. E o Rogério, eu acho que já não adianta mais isso. E tá tudo certo, são pontos de vista. Mas o que eu discordo no Internacional é fazer do Alan Patrick justamente o centro. Entendeu? Aí joga todo o time, tu mexe numa posição do Wesley, inclusive, para fazer uma composição de meio campo. Por quê? Porque tu tem que privilegiar o Alan Patrick. Ainda mais um time que, taticamente, joga fora do bloco. O Inter gosta de jogar fora do bloco, pelos lados. Então ficou o Alan Patrick atrás das linhas inimigas. No meio ali, porque se fosse um jogador que abrisse... Bloco, tu entende? E não joga. É eu te jogar pro outro lado da fronteira e querer que tu me mande... que tu me dê apoio pro front. Não dá. Deixa eu entender, ver se eu entendi. Quem é que pode fazer isso melhor que ele agora no time? O Tabata se mexe mais, cai mais. Mas eu não tô falando que o Inter vai melhorar. Sai dessa eu tô afirmando Tabata é totalmente diferente do Alan. Tabata conduz, limpa e chuta. Conduz, limpa e chuta. Vai diminuir o jogo coletivo do Inter para virar um jogo das individualidade. O que nós estamos fazendo... Isso é uma certeza que absoluta. O que nós estamos... Eu não tenho certeza da minha sugestão. É a convicção do Zé Aldo. O Zé Aldo está convicto. O Tabata é do jogo pessoal, o Alan é do jogo coletivo, gente. Como o Tabata não tem jogo coletivo? Bom, tá. Cara, tá tu bom. tá esquecendo que o Tabata foi dialoga, meia. ele é passezinho curto, devolve. Ele é com uma característica diferente do Alan Patrick. O Tabata foi meia, joga como atacante, mas ele é meia. E ele é um meia mais formiguinha, ele é um meia mais de... O que vocês estão querendo dizer é que porém não tem a qualidade, a inteligência do Alan, vamos dizer assim. O que vocês estão querendo dizer é que o Inter carece de um jogador que, quando o jogo aperta, dá nele, que ele vai chutar bem, que ele vai driblar, que ele vai cavar uma falta, que ele vai passar pela marcação. Uma solução pessoal, solução pessoal. Não, eu acho que é pior. Eu não posso depositar em ninguém no elenco do Inter essa missão ingrata. Por isso que eu sugeri, quando eu vi aquele colombiano, fiquei encantado por ele, o cara que é forte, bundudo, tromba, veloz, dribla, chuta, traz esse cara que o Fluminense está querendo trazer. O Carboneiro tá fazendo mais ou menos isso. O Carboneiro faz isso. Fez no jogo contra... Por quê? Porque o Inter é quebra-linhas. O Inter não é... Quebra-linha não, perdão. O Inter é lateral, é fora do bloco, é velocidade. Até tem triangulação, tem aproximação. O Inter é o jogo apoiado dos laterais. Isso, tem o jogo apoiado.
Só que o Inter tem dificuldade dentro do bloco. Aliás, qualquer time tem, né? Porque é dentro dele que tu vai te defender. É o funil central ali que eles gostam de chamar os treinadores. É óbvio que tu vai defender primeiro a frente do gol e vai dar os lados se tiver que optar. Só que o Inter, ele joga desse jeito e às vezes, quando o Alan tá bem marcado, ele se torna mais inadequado para esse jogo do Inter. É só isso. Não é falta de qualidade do Alan. É uma inadequação ao jogo do Inter em alguns momentos. Talvez nesses momentos, como disse o Cristiano, o Tabata possa ser uma solução interessante. Não virar titular, botar o Alan no banco, mas ter isso como uma solução plausível, possível, e não algo, não posso nem pensar nisso, o Alan é intocável, não, porque daí vai travar o Inter. Assim como eu acho que às vezes, se o Wesley não tá bem, o Roger não tem que estar compensando com pena do Wesley, porque ele tirou do lado esquerdo. Ou bota de volta pro lado esquerdo, ou bota alguém melhor do lado direito. Talvez agora não tenha. Mas são convicções dele. É óbvio. São convicções dele. Então, assim, ele tem a convicção e eu discordo da convicção dele. Exatamente. E eu vejo isso. O Inter precisa, se é para jogar do jeito que gosta o Roger, ter jogador mais adaptado a isso. Me parece, de novo, taticamente, o Alan Patrick, às vezes ele me parece desconexo do jeito que o Inter joga. Exatamente. Não é porque ele é ruim, não é porque ele sabe nada disso, ele é um craque. Mas ele tem, às vezes, uma característica que não encaixa tanto no jogo do Inter. Quando ele tem espaço, quando deixam ele na entrelinha, aí ele chove, ele brinca. Ele limpa o primeiro, ele dá um lançamento, ele chuta de esquerda, de direita, tudo certo. Mas quando ele é marcado, que ele é forçado ou a retroceder, ou aí um pouquinho mais para frente, ele já tem dificuldade. E do lado a mesma coisa. Se ele joga do lado, ele vai virar só um carteador de lateral. Porque ele não vai passar, ele não vai ultrapassar, ele é um bom cara de tabela. Uma coisa que eu tô gostando do Alan Patrick agora, e o Inter precisa evoluir nisso, é que ele tá sendo mais rápido na transição ofensiva. Isso tem funcionado. Isso é a obrigação que ele tinha que ter o papel de sempre. dele, porque é ele que vai ser procurado na hora da transição. Claro. Então ele tem que fazer isso. É o que falta. Falta ele participar melhor e mais nisso. Se ele conseguir, talvez o Roger até deixe de querer, com o bloco inteiro, ficar no campo do adversário. O Alan Patrick, como é o ditado do jogador argentino da maneira que joga? É o toco e me voy. Toca me voy. Toca e me voy. Não é? O Alan Patrick é o toco e me quedo. Como é que era o Gentil Cardoso, né? Gentil Cardoso, quem desloca tem preferência, ele falava um negócio assim, né? Quem pede... Quem pede tem... Quem pede recebe. Quem desloca tem preferência. Isso, quem pede recebe, quem desloca tem preferência. Entendeu? O Zé entendeu. Né? Talvez o nosso ouvinte não tenha. O Queda é fico. O Alan Patrick não é o jogador de toca e é, como disse o Guti, e aparece para receber. Não, ele é o toca. Toca e me quedo. Toco e fico. Eu acho que a postura do Inter, hoje ela tem que ser uma postura, ele tem que fazer um misto de que foi positivo contra a Vitória, Ceará, Santos e próprio Vasco, e colocar hoje. E aí, o que me preocupa é quando o Inter está no ataque e toma uma transição ofensiva. As duas transições do Inter são problemáticas. Eu acho que a do ataque melhorou. Aí é que tá, melhorou sensivelmente a ofensiva, mas a defensiva ainda é uma dificuldade. Porque aí fica lá o Vitor Gabriel sozinho. É fácil envolver o Inter, exatamente. Eu acho que tem sido fácil, né? Não é que é fácil. Esse é um jogo de xadrez. Que tu tem que ter muita paciência, porque tu vai pegar um Fluminense que tem também velocidade. Tá cansado, não ganhou, mas é um time enjoado, é um time chato, que para mim tem um baita treinador, e tu tem que saber lidar com um jogo desse. O Zé Aldo falou bem, com ênfase e tudo mais, é um jogo de muita paciência. Ou o torcedor joga junto, confia em jogar junto, ou então que nem vá para o Beira-Rio. Eu prefiro ter 30 mil pessoas, 25 mil pessoas que apoiem, do que ter 40 e um bando de chato enchendo o saco. Mas não vai ter. Hoje não é o jogo de vaia, porque é jogo de mata-mata. Eu ia dizer jogo isso. De mata-mata, quando é Copa, o torcedor tem esse sentimento. Vai, ainda mais que é o primeiro jogo. E se tiver 2-0, ele vai torcer por o 2-1 para amenizar até o final. Não, hoje não tem vaia. Ele já vai com esse espírito também, eu acho. O torcedor tem que ir com uma ideia presente e clara. Pode até o Renato dar a bola para o Inter e ficar lá atrás, encastelado. Mas a tendência não é essa. A tendência é um jogo no pau a pau,
franco, aberto, e, portanto, não espere o torcedor que o Inter vai ter uma prevalência, uma dominação e uma imposição sobre o Fluminense, porque os times têm equivalência técnica, os times têm grandeza assemelhada, e um jogo assim não é um jogo de um lado só. O torcedor tem que ter essa confiança, ter essa convicção. Os dois vão querer mandar, mas essa equivalência de hoje pode ser a equivalência do jogo da próxima semana também. Também lá é a mesma equivalência técnica. Mesma equivalência técnica. Mas o fator local é hoje. Vocês ouviram o que o Mano disse ontem sobre a resposta a uma pergunta dessas? O dar a bola para o adversário? Ele odeia dar a bola para o adversário. Ele odeia dar a bola para o adversário, mas às vezes não tem como. O adversário é superior. E é um grande defeito do Grêmio, não consegue ficar com a bola. Mas claro, mas quem é que não vai querer ficar com a bola? O tempo todo, lógico. Entendeu? O Corinthians do Carille, se ele tivesse condições de jogadores, ele não ia querer ficar com a bola e ser ele o dominador, ele o propositor do jogo. Por isso que eu não tenho esse ódio, digamos, de opinião, né? Não ódio à pessoa profissional que muitos têm do Diniz, porque ele consegue manter posse com qualidade inferior de jogadores. Não tem dado tanto resultado assim. Mas numa dessas, a qualidade exato, mas numa dessa ele já ganhou Libertadores. Já ganhou Libertadores. Eu acho que um jogo como esse também tem que ter o chute de média e longa distância. Tem. Porque às vezes tu vai querer tocar, entrar tocando, não consegue. Então tu tem que chutar. O Bruno Henrique é um cara que faz isso. Mas eu não vejo outro, além do Bruno Henrique, que faça isso. O Bernabé tenta bastante. Mas e chutar de média e longa distância. Não, mas o Carboneiro também, ele puxa para dentro e tenta a conclusão. O que não tem esse chute mais de entrada da área é o próprio Wesley. Eu não sei se o Renato não é capaz de botar 3 zagueiros hoje, justamente pelo Carboneiro e pelo Bernabé. Porque ele solta muito o Samuel Xavier. Só que eu não sei qual seria esse... daqui a pouco ele pode botar o Thiago Santos de terceiro zagueiro. Todas as vezes que o Renato fez 3 zagueiros pensando defensivamente, ele se deu mal. Não, e tinha o Inácio, né? Não, eu digo inclusive no próprio em outras épocas. Tomou gol de bola aérea nos últimos 5 jogos aí, 4 jogos, o Renato. O Renato varia, ele joga com 3 zagueiros, joga às vezes com no Grêmio ele foi vice-campeão brasileiro com 3 zagueiros. Mas ele pode... Mas quando ele faz um esquema 3 zagueiros para liberar os seus laterais, para ter o meio-campo posicionado mais à frente, é uma coisa, tá? Ele mesmo já disse em várias entrevistas, vocês pensam que o sistema de 3 zagueiros é defensivo? Não é, eu concordo com ele. Só que quando ele fez, uma vez contra o Palmeiras, e a outra não me recordo, que era para trabalhar defensivamente, que todo mundo atrás, tu fica com 6 atrás. Aí não tem como. Tu arma um ferrolho e não sei se... O que ele pode fazer hoje é colocar o Thiago Santos num sistema híbrido. O Thiago Santos se adianta e os 2 volantes viram meia. O Thiago Santos retrai e os laterais sobem. Ele pode fazer isso. Já vi ele fazer. Aí ele vai puxar o outro Thiago para ser o central, para jogar centralizado. Talvez pela direita daí. Freitas. E quem vai jogar? De central, o Thiago Santos. Não, se fizer 3 zagueiros. Isso, Silva na direita... Thiago Silva na direita, Freitas na esquerda e Santos no meio. E o Thiago Santos vai ser o líbero. Não necessariamente o líbero, né? Que às vezes o líbero pode ser de um dos lados. Mas eu não digo o líbero atrás. Pêndulo. Essa é a palavra. Ele é o pêndulo. Ele fecha como zagueiro, sobe como primeiro volante. E aí ele tem uma liberdade, de repente, para marcar o Alan Patrick. É o que eu acho que ele não vai fazer. Se fosse para projetar os stoppers, o Thiago Silva e o Freitas, ok, mas acho que ele não vai fazer isso. Não. Também não sei se o René se recuperou, porque o René é um que fecha como terceiro zagueiro, aí tu não precisa fazer isso, né? Ele fecha na construção e empurra o Samuel Xavier. Eu vejo muito mais mistério no time do Fluminense, do Inter nem se fala, no Inter não tem. Mistério por opções, né? Por opções táticas, claro. Opções de mexer no time. Jogadores que mudam. E é bem como tu disse, às vezes tu faz uma atitude, uma mudança, um movimento tático, querendo atacar, mas te dá mal, ou te dá bem defensivamente. Eu penso que tem 2 jogadores que ele não mexe no meio campo, que é o Martinelli e o Bernal. Eu não sei, eu também acho que não, tá? Mas o Hércules
saiu bem do Mundial. Pois é, mas também aí- agora já mas foram ele 4 também jogos. não já virou foram 4 titular, jogos, né? não virou. Eu gosto do Hércules. Pode ser 3 volantes, né? Bernabé, Sim, com o Nonato. Bernal, Martinelli e Nonato, ou Bernal, Martinelli Hércules, não? e Hércules. Não, pode ser. Esse Aí Hércules vai. é bom jogador e Não, ele é chuta bom. muito. Eu acredito que para o jogo de hoje ele venha com o Nonato e no jogo do Maracanã ele venha com o Hércules. Mas, como eu disse antes, para mim, Bernal e Martinelli são titulares em qualquer O circunstância. programa vai para os últimos minutos. Eu queria fazer uma observação que ontem me passou. Nós estávamos, anteontem também, quando houve a divulgação, nós estávamos com outras preferências. Eu estou buscando desde o dia da divulgação e não estou encontrando as razões pelas quais a última pesquisa de torcida no Brasil indica que há um desinteresse em alta e crescimento do nenhum time. Os brasileiros, por alguma razão, que eu não sei ainda na pesquisa, isso não está indicado, eles estão diminuindo como torcedores de futebol. Eu acho que tem uma razão bem clara. Tecnologia, mídias sociais. Está diversificando muito. Hoje tu não tem noção do tamanho que é uma live de jogo de videogame, por exemplo. Isso o aí. esporte. Aquela Kings League, que é com todo respeito a quem gosta, um showball para adulto, ou para criança, sei lá, para adolescente, também faz sucesso. Eu acho que há uma pulverização do consumo do esporte. Eu sou um cara que sempre gostei, por exemplo, de surf. Nunca tive a oportunidade na minha infância e adolescência de assistir campeonatos. Hoje todo o circuito dá ao vivo na TV, no canal fechado, mas dá. E também dá ao vivo no aplicativo da Liga de Surf. Então tem cara que eventualmente não é tanto do futebol, e como ele tem a oportunidade de consumir outros esportes, ele acaba dizendo esse tipo de coisa. Eu estou tentando entender, tá, Zé? Eu não estou aqui afirmando isso. Mas eu acho que é uma pulverização do consumo esportivo. Eu acho que essa questão da tecnologia e dando essa oportunidade de mídia é o que pega mais. E aí eu pergunto o seguinte, quem é que vai para videogame, tá, para jogar FIFA ou aquele outro correlato? Quem é que vai? Quem gosta de futebol. Quem gosta de futebol. Mas ninguém vai para o videogame pelo FIFA. Exato. Entendeu? Agora, vão para o videogame pra por N outros, e cada vez mais a interatividade disso. Hoje eu estou com uma filha de 4 anos, tá certo que a minha mulher ela é muito ligada, é gamer também, tá? Mas já tem joguinho para criança. Tem. Sabe? Não, meu afilhado todo as dia. Opções... Meu afilhado quero ir para Porto Alegre jogar videogame no Dindo. 4 anos também. Mas nessa idade ainda acho que as telas não é bom. Mas eles sabem que não existe. É claro, eles sabem que existe. É. Esses dias eu tava no meu celular, eu também tenho jogo no celular. E ele, esse jogo que tem no teu celular é legal, Dindo? É claro, né? Já fica de olho. E tem o seguinte detalhe. E para eles é fascinante. É a mesma coisa que tu evite refrigerante para criança. Uma hora vai... A sociedade vai apresentar. Sabe que o refrigerante eu estou conseguindo, graças a Deus, evitar. A Antônia está com 15, não toma, não gosta. Que coisa boa para ela. E o João também não. Agora, o videogame... Aí... não tem agora, o refrigerante... Bloqueia um lado, mas não consegue voltar. O que eu acho assim, ó, nos jogos... E principalmente jogos interativos para criança, e a polícia toda hora alerta. Tem que se ligar. É ficar em cima da interatividade. Isso. Até porque hoje a tem muito tecnologia... pedófilo que entra por ali. A tecnologia hoje ela permite que tu jogue numa plataforma e abra uma sala pública em outra plataforma. Isso aí. Eu jogo, por exemplo, jogos online para me divertir com meus amigos, só que a gente faz uma sala nossa. Essa gurizada, até porque... Quem trabalha, tem sempre memes, né? Quem é adulto, trabalha e gosta de videogame, não pode jogar online publicamente, porque vai ter sempre um piá de 12 anos que vai te arrebentar em 3, 5, então tu não te diverte, porque eles são muito bons. E os colegas dele, tudo 9 anos. Tem Minecraft, eles estão jogando Roblox, ali no Minecraft. E falando. E eles entram em cal no celular. Isso aí. E ficam ali trovando. Isso aí. O João não usa fone, cara. E fica aquela... É isso aí. Pô, cara, é dá isso um aí. tempo. Mas eles estão ali. Aí vem um velho estressado e já não, mas não é bom porque tu vai controlando, tu tá sabendo. É bom que tu fica escutando o que tá rolando ali. E assim, às vezes, começa, olha, não para, baixa tua bola aí que... E às vezes nem é Acho que vocês estão andando bem, pode ser isso tudo. Sabe que eu tenho um genro que ele é surfistão e ele é apaixonado pelo Colorado, vai a todos os jogos, ele sabe mais do Inter, às vezes, do que eu, que sou profissional do próximo. E aí ele tá lá em casa
e ele começa a torcer nas disputas de surf dos circuitos. Eu não entendo coisa nenhuma de surf. Mas eu já vejo que eles também. vibram, eles têm a cultura do esporte. Tem automobilismo, esporte a motor. Hoje em dia, como o Rogério falou, tem simulação de automobilismo. Então o cara não só é um amante do esporte a motor, mas ele é, entre aspas, um atleta eletrônico daquele esporte. Porque ele tem simulador em casa, ele joga campeonatos mundiais. Então acho que a explicação é mais ou menos essa, Zé. Eu acho que é um fenômeno mundial e não no Brasil. Eu estava desconfiado que tivesse a ver com a inexorável evolução social num sentido. A sociedade ela vai passando por um processo de mudança contínua. E a violência do futebol, as notícias sobre as agitações que se dão em torno do futebol tivessem amedrontado os torcedores e eles passassem a buscar outras alternativas de lazer. Pode conjugar também. Porque o futebol, meio-dia, futebol pode ter deixado de ser lazer, né, Cristiano? Para ser sofrimento. Pode ser. Prepara a capa aí todo mundo, né? Olha lá fora o que vai acontecer. Meio-dia 54, resultado positivo no campo, começa com Máquinas Agrícolas Stara. Não tem um de nada. Stara, máquinas agrícolas que fazem sua colheita render mais. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. A hora certa, meio-dia e 55 agora para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga. Fácil de chegar, pertinho da PUC. O Guti já saiu direto. Já pega agora, porque ele tem programa depois. Bom jogo, hoje Repórter Esportivo às 5, depois às 7 tem o Esperando Futebol, a galera no Beira-Rio, Inter e Fluminense, torcedor chega cedo, tem a questão da biometria ainda, o processo de adaptação. E torcedor, vá para incentivar. Se for para vaiar, é melhor nem sair de casa. Tchau, boa tarde.